Fala pessoal, beleza? Hoje o Papo Mutante é um episódio muito especial por dois motivos. Na verdade, é duas coisas que é a primeira vez que está acontecendo aqui. É a primeira vez que temos um convidado retornando, que é a Jana Bianchi. Já tem conversas com outras pessoas que já participaram e que querem voltar, e eu quero que voltem muito, então tô me indigando. Mas também é a primeira vez que temos dois convidados, duas pessoas para passar seu conhecimento, suas experiências, suas visões, que hoje temos as pessoas à frente, né, do Fantástico Guia, que são Jana Bianchi e Diogo Ramos. Para aquelas pessoas desavisadas, as perdidas, assim, que não conhecem vocês poderiam se apresentar, por gentileza? Podemos sim. Vou começar, né, que eu já sou aqui da casa, tá, Dioguinho? Então, depois você apresenta. Fique à vontade. Eu sou Jana Bianchi, eu sou escritora, tradutora, preparadora, e sou uma das metades aí do Fantástico Guia. Eu costumo brincar que eu sou projeteira serial, e aí encontrei o Diogo, que é um projeteiro serial, mais projeteiro serial que eu, então agora ferrou, porque é os dois loucos dos projetos. Mas é isso, trabalho com o mercado editorial já vai fazer 10 anos, aí tive revista, podcast, e agora a gente tem o Fantástico Guia, depois a gente vai falar mais sobre ele, né? Então nem vou entrar muito nesse detalhe. Agora, minha vez? Posso ir? Vai que vai. Por gentileza. Gente, eu sou só um escritor e um professor. Apenas isso. Eu acho que eu não tô à frente do Fantástico, acho que eu tô atrás do Fantástico. Isso. É isso. Bom, não, nós estamos os dois lado a lado empurrandinho. Cada um tem a sua responsabilidade, tá certo. Isso. Bom, eu participei de algumas reuniões do Fantástico Dia. Eu posso atestar que o Diogo está mentindo, não é bem assim. Ele está à frente também, né? Inclusive, vamos falar com detalhes sobre essas coisas brevemente. Antes da gente começar a entrevista, a Jana já está familiarizada com o nosso ritual de iniciação, mas o Diogo é a primeira vez. Então, Diogo, eu gosto de começar sempre falando para as pessoas que aqui está liberado xingar. Pode xingar à vontade. Ele é carioca, né? Então pode com a vontade. Que eu queria. E para você ficar de boa, assim, com o coração pronto, fala pra gente qual o seu xingamento mais utilizado. Tomar no cu, né? Tomar no cu, não pode. Mas eu não também. Mas o problema é que você perguntar isso pra um carioca é muita maldade, né? Porque a gente tem um repertório tão grande. Mas você mesmo, nessa frase, você falou, vai tomar no cu, não fode, e ele mandou, porra, esse porra. Tem uma entonação que é muito carioca. Bom, pra quem não assistiu ainda a entrevista com a Jana Bianchi, assista, mas o dela é, por gentileza... Merda. O merda. Né? E tem que ser com essa entonação, isso. Que daí o Diogo me zoa, obviamente, quando eu falo merda, quando eu falo minha irmã, quando eu falo vamos dormir, essas coisas ele me zoa. Mas eu achei muito sintomático aqui dessa mistura Brasil com Egito, Rio de Janeiro caipira. Bom, caipira. Agora que estamos todos preparados à vontade, já podem xingar tudo que quiserem. Queria dar início à entrevista. Na verdade, assim, o motivo de eu ter convidado vocês já sabem, mas para quem está escutando também eu gostaria de esclarecer. Eu recentemente tive contato com o Fantástico Guia e preciso falar que foi uma experiência muito surpreendente para mim. Não era o que eu esperava, é muito superior àquilo que eu esperava que fosse. A gente às vezes vai esperando determinadas coisas de um curso, né, ou de um lugar de aprendizado, e é muito legal ver o que o Fantástico Guia criou, que vocês dois têm feito com ele, e o que os alunos de vocês fazem com ele também, porque não estou exagerando quando eu falo que é uma construção coletiva muito bacana que vocês criaram com aquele espaço. E antes de mergulhar em si no Fantástico Guia, eu quero começar essa entrevista agradecendo. Eu não sei se vocês sabem, eu não sei se essas pessoas falaram com vocês, mas eu gostaria de agradecer a Juque, Letícia, Fernanda, Maurício e Elisa. São pessoas com as quais eu conversei, porque eu senti que meu conhecimento do Fantástico Guia era insuficiente para eu me aprofundar no tema. Eu tenho poucas reuniões que eu participei, vejo o grupo e tudo mais. E eles são pessoas que eu vi que eram ativas e um foi indicando o outro. E com a informação que eles me passaram, que eu mandei algumas perguntas para eles, eu sinto que eu pude construir uma entrevista mais adequada ao tamanho do Fantástico Guia. Então, muito obrigado, vocês que me ajudaram. Saibam que sem vocês, essa entrevista seria muito inferior. Então, muito obrigado. Bom, para a gente começar a conversar, eu vou primeiro falar um pouco sobre algumas coisas de vocês, para a gente chegar até o Fantástico Guia.
Recentemente eu entrevistei o Enéas Tavares e o Kieron Gillen, o escritor de quadrinhos, escritor de ficção científica, steampunk brasileiro. E nas duas conversas a gente falou bastante sobre esse sentimento inicial de insegurança de começar a escrever, né? De a gente talvez achar que o que a gente tá escrevendo não tem valor, que ninguém vai gostar, que ninguém vai pegar pra ler, que as críticas vão ser ruins, e como isso às vezes a gente deixa aquilo impedir a gente de começar a escrever. Então eu queria saber de vocês, primeiro que vocês falassem um pouco sobre como foi o processo de vocês de forma individual, de meio que ligar o foda-se e falar, mano, eu vou escrever. Foda-se se não gostar, se não pegar pra ler, se achar que é ruim, eu quero escrever. Como foi pra cada um de vocês essa experiência? Vou começar, mas antes queria agradecer o pessoal que falou com vocês. Eles não comentaram nada com a gente. Eles são muito safados, né? Eles são muito safados. Eles fazem os negócios, aí a gente é pego de surpresa. Exato. Mas sabe o que eu achei legal? Eu achei legal. A primeira coisa que eu queria me chamar a atenção é que eu acho que você captou muito bem, acho que em uma, duas reuniões ali, acho que você participou de mais de uma, mas em uma semana que você teve ali de atividade no Fantástico Guia, você já sacou que é essa construção coletiva. Então, acho que a gente vai falar muito disso, e é muito legal a sua iniciativa de ter falado com eles, porque com certeza eles podem dar várias, né, percepções. São pessoas que estão ali desde o começo, o Juque, Elisa, a Fer, né? Você mencionou alguns, mas essas são pessoas que estão ali, o Mal, que estão desde o comecinho. Então, muito massa. Mas indo para o tópico da escrita, né? Eu meio que sempre fui muito envolvida com literatura, fui muito leitora e tal, e desde criança eu escrevo, óbvio que coisinhas de criança, assim, mas ficção, né? Então eu gostava de escrever minhas próprias historinhas e tal. Só que aí foi quando eu saí da faculdade, lá em 2013, que eu resolvi que eu queria aprender mais ou me envolver mais. Eu não sabia muito bem se eu queria fazer curso, o que eu queria fazer. E aí eu comecei a fazer alguns cursos, entrar em algumas comunidades, comecei a escrever. E essa é a minha primeira... eu acho que eu tenho uma trajetória um pouco invertida, porque eu comecei muito foda-se o que vão achar. Fui lá e escrevi Lobo de Rua. É uma versão meio que preliminar de Lobo de Rua, que depois virou a versão que saiu pela Dame Blanche, que foi que você leu, Chico. E eu lembro que eu escrevi assim, eu não lembro quantas palavras tem, mas é grande, assim, tem 20 mil palavras, e eu escrevi, tipo, quase que de um dia pro outro, assim, no fim de semana, que é uma coisa que eu nunca mais fiz, assim, sabe? Escrever essa quantidade num período tão curto de tempo, assim. Mas eu acho que eu tava muito nessa vibe de, cara, eu quero contar uma história, eu não quero saber do tamanho, eu não quero saber se vão ler, se não vão ler. E aí, quando eu terminei a história, eu primeiro mandei para uns amigos meus da época do CAF, que era o Clube de Autores de Fantasia, e depois eu publiquei a versão independente, que depois foi comprada pela Dame Blanche e tal, então foi um processo. E aí, depois disso, quando eu comecei a ter pessoas que liam minha história, que comentavam e tudo mais, que eu comecei a estudar mais literatura não, escrita, né, no geral, aí eu comecei a ficar, tipo, mas tem um monte de coisa que eu preciso fazer, tenho que melhorar, e não sei o quê. E aí eu fui nesse período de não estou mais confiando no que eu estou escrevendo, não. E aí depois, quando eu entrei no mercado anglófono, não vou entrar muito em detalhes aqui, que acho que a gente deve falar mais pra frente, mas quando eu comecei a escrever em inglês, eu tive um momento de, nossa, preciso fazer tudo certo, e aí um determinado momento em que eu chutei o balde, e eu acho que eu nem vou falar muito sobre isso, porque na trajetória do Diogo ele vai falar exatamente sobre isso. Então eu tive esse momento de, foda-se, tô escrevendo aí que eu quero, depois, ai, não, mas veja bem, eu preciso, né, tem muitas coisas que eu preciso fazer, e depois voltei para um pouco do foda-se. Claro que a gente ainda tem síndrome do impostor, a gente ainda se critica muito e tudo, mas acho que a gente já deu uma... eu já pelo menos me acostumei assim com o que eu sou, quais são as minhas capacidades e, claro, sempre sabendo que eu posso melhorar, mas minhas limitações e tal, e eu trabalho bem com isso, assim. Então, eu acho meio difícil, assim, traçar qual foi esse momento, porque eu acho que foi algo gradual. Eu atuei como professor, né, na rede pública, na rede particular também, durante muito tempo, e houve um período no qual eu estava com uma demanda de trabalho muito grande, né, eu trabalhava ali, sei lá, 44 horas por semana, de segunda a sábado e tal, e eu fui adoecendo, a verdade é essa, né, por trabalhar e tudo mais, a gente vai realmente entrando em um período no qual a gente só pensa em fazer dinheiro, né, entra naquela lógica ali capitalista mesmo, né, uma questão realmente de necessidade também, questões familiares e tal. E aí, assim, eu encontrei na literatura sempre uma salvação, né, desde que eu era adolescente, em momentos ali que eu estava encarando questões muito delicadas, né, relacionadas à saúde mental e tudo mais, sempre foi a literatura
o meu recurso, né? A leitura e tudo mais. Eu sempre encontrei nos livros, assim, essa salvação, de certa forma, né? Então, acho que foi meio que um movimento natural eu começar a escrever justamente nesse período no qual eu estava ali com uma demanda de trabalho muito grande, que eu resolvi mudar de vida, assim. E aí, quando eu falei, vai ser a hora, eu não tenho mais como manter isso aqui tá insustentável, eu fui para a escrita. E eu fui nessa pegada da Jana, sabe? Só realmente desconhecendo o mercado, colocando para fora o que precisava ser colocado para fora naquele momento, né? Depois a gente vai vendo também que todo o processo de escrita ele acaba sendo muito terapêutico ali, a gente acaba colocando muita coisa, mesmo sem saber que está colocando no papel, né? E aí depois, quando a gente olha para trás, a gente vê, putz, nossa, tô me expondo aqui, estou nu aqui. Mas, enfim, acontece, fiz muito isso. Aí tem um livro meu engavetado que para sempre ficará, para o ódio da minha mãe, que ela Não, mas eu tenho acesso a essa cópia aí, então não posso garantir nada. Então, engavetado ele está, e depois eu fui pro Mago Guerreiro, que acabou sendo a minha primeira obra, assim, ela é bem... Eu adoro falar que ela é muito ingênua, assim, sabe? Ela é muito desprovida de qualquer tato literário ali, né? E ela surgiu naturalmente ali. Eu estava escrevendo para um blog que nem era um blog meu, que depois, né, que o dono do blog resolveu se afastar do blog, virou a revista, né, a Taverna e tal. E aí, aquilo ali, eu vi que o pessoal estava gostando, eu publicava toda semana, eu falei, vou fazer um compilado, isso aqui vai virar um livro. Foi a minha primeira experiência, só que aí depois, assim como a Jana, a gente começa a conhecer mais do mercado editorial e muita coisa acaba pegando e você começa a repensar a sua escrita, pensar no que você está escrevendo, quando começam a vir alguns feedbacks e tal, a gente começa a ouvir pessoas que não necessariamente ajudam você a produzir, mas se colocam numa posição de ajudar, né? Porque, de certa forma, lucram com isso e tal. É algo que a gente pode conversar mais a fundo. Mas, assim, é algo que eu já via muito até como professor de inglês, né? Porque durante muito tempo a gente viu muito curso de inglês lucrando, né? Justamente nesse medo que as pessoas têm de cometer o erro, né? De, ao se comunicar, cometer algum erro e tal. Então, sempre foi essa educação muito voltada você não pode errar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e essas pessoas que se colocam como detentores ali do conhecimento acabam lucrando com isso, né? Então, o Fantástico Guia, ele quebra totalmente com essa abordagem, né? A gente faz um esforço ativo ali de o tempo todo se colocar na posição de pessoas que não têm autoridade alguma para falar nada. A gente está ali realmente como guias, a galera que está colocando a cara, está abrindo caminho, e quem vier com a gente, maravilha, sabe? Tamo junto. E é isso, esse é o Fantástico Guia. Bom, como alguém que já, como eu falei, assisti, realmente eu vejo muito esse sentimento dentro do Fantástico Guia. E a gente vai falar mais dele em breve. Antes de chegar lá também, eu queria pegar um pouco a opinião de vocês sobre umas coisas em particulares. As áreas criativas e a produção de arte, e nas suas várias expressões, né? Na minha humilde opinião, elas sofrem muito de uma visão bem tosca de que não se aprende, que você é talento, que você nasceu, que a pessoa desde criança desenha, é talento, é genética, algo assim. Então, se cria essa mitologia de que não adianta estudar, sabe? Se você não sabe desenhar, não adianta. Pra que paga pelo curso, né, de fazer? Pra que praticar? Pra que fazer exercício? Pra que ver teoria? Não há necessidade disso se você não nasceu. Se você não nasceu, você não vai ser tão bom quanto quem tem um talento nato. Então, esse imaginário popular meio tosco, eu sinto que ele às vezes é um empecilho de muita gente que às vezes quer buscar porque acredita que já no início tem que ser bom, porque se não for bom é porque ele não nasceu pra fazer aquilo. E aí eu queria ver primeiro como vocês enxergam essa visão popular, né? E como pra vocês o estudo, o treino, a prática, isso impacta na escrita de vocês, até pensando no comparativo da onde vocês começaram e da onde vocês estão agora. Eu acho que as pessoas confundem um pouco uma predisposição, uma facilidade para fazer alguma coisa com um dom inato, assim, né? Um dom nato, no caso, né? Que você nasce com aquilo e se você não tem, você não tem, se você tem, você tem.
E aí eu acho também que as pessoas acabam... É uma coisa muito doida isso. Apesar de ser uma arte tão artística quanto a música, enquanto você vê as pessoas na música falando, não, música a pessoa vai tocar piano 8 horas por dia e é isso mesmo, não sei o que, nananã. A escrita parece que tem esse aspecto de... Eu não sei se é porque as pessoas acham que é uma coisa muito pessoal, que você pode escrever muito a seu próprio respeito e tudo mais, que as pessoas têm muito essa visão de que se é uma coisa estudada, se é uma coisa planejada, é uma coisa artificial, né? Eu acredito que uma parcela dessa impressão das pessoas se deve muito ao modelo de aprendizado de escrita que foi popularizado há um tempo de fórmulas. Então é só você pegar essa fórmula e você ter esse personagem, esse arquétipo, colocar tal acontecimento no primeiro capítulo e aí isso vai virar uma história. Então eu acho que isso talvez as pessoas tenham visto que isso realmente não funcionava assim, né? E eu não tô falando necessariamente de Jornada do Herói, tô falando de várias, mas também, assim, mas de várias fórmulas que as pessoas, por um tempo, popularizaram como essa é a fórmula para você escrever um livro, e depois elas perceberam que, quando elas perceberam que não é exatamente assim, elas começaram a rechaçar qualquer tipo de aprendizado, de estudo que você possa ter de escrita, né? Mas eu acho que aprender sobre escrita é muito mais do que aprender fórmulas, assim, né? Então, é nesse quesito que eu acho que entra o que o Diogo falou, que nós somos uma comunidade sem pessoas que se colocam na posição de pessoas que vão ensinar, assim, né? Então a gente não se chama e não usa esse termo de professor, instrutor, a gente não fala de aula, a gente tem encontros, a gente não tem aula, né? Porque o que a gente acredita é que você aprende entrando em contato com aquela coisa e trocando ideia com as pessoas. Então, assim, se essa é a nossa visão de aprendizado, é natural que a gente tenha criado uma comunidade, como você bem disse, uma comunidade muito de uma construção muito coletiva, né? Então, assim, a gente faz os nossos encontros no Meets, em que, claro, eu e o Diogo a gente acaba falando mais porque a gente planeja um tópico para falar sobre aquele assunto, mas o vídeo, a câmera fica e o microfone fica aberto para quem quiser falar. Às vezes uma pessoa tem uma experiência com um determinado tópico que a gente não tem experiência, a pessoa chega, fala um monte ali e tal, e as outras pessoas aprendem e a gente aprende, né? Então, eu acho que, assim, resumindo, a minha visão você pode ter uma predisposição para escrever, para ter uma visão, uma forma muito peculiar e muito bonita de botar as coisas no papel, e ótimo, isso é um talento que você, né, provavelmente, eu não digo que nasce com ele, mas é um talento que você desenvolve provavelmente num período, imagino eu, assim, muito cedo da sua vida, só que o que você vai fazer com isso é necessariamente associado a um desenvolvimento dessa habilidade, né? E aí a minha crença é que você não precisa aprender fórmula, você não precisa fazer cursos, você não precisa estudar o que os outros já fizeram de forma estruturada. Você precisa, sim, ver o que os outros fizeram antes, lendo muito, e lendo como leitor, lendo, aprendendo em várias línguas. Então, assim, se você não fala língua diferente, não é nem esse é o meu ponto. Assim, você pode ler livros traduzidos, mas leia livros brasileiros também, para você ver como as pessoas usam a língua que você vai usar como ferramenta, que é o português, porque é diferente um português traduzido, um português nativo e tal. Então, e também, claro, trocando experiências com os outros. Então, eu acho que é isso, assim, não é que, não, realmente todas as pessoas partem do mesmo ponto para escrever. Não, é verdade, porque ninguém parte do mesmo ponto para nada na vida, né? Mas acho que sim, é uma coisa que você pode desenvolver, sim. Escrever, se comunicar, né? Acho que essa é a grande questão aí. E a gente aprende a se comunicar. Todo dia a gente está aprendendo a se comunicar, na verdade, né? Todo dia a gente está nesse exercício aí de se conectar com pessoas, e a gente se conecta por meio da comunicação, né? Então a gente tem na escrita aí esse recurso para poder estabelecer contato com outras pessoas, para poder criar laços, para poder estabelecer vínculos. Então, obviamente, algumas pessoas conseguem se comunicar com muito mais habilidade desde muito cedo. Para algumas pessoas isso vem de forma muito mais natural. Outras pessoas acabam desenvolvendo isso no decorrer do tempo e tudo mais. Então, eu vejo muito a escrita por esse viés. Assim, eu gosto muito de ter esse pensamento em relação à escrita, porque é um pensamento que não te deixa refém de teoria alguma. É claro que você pode sentar e estudar sobre Jornada do Herói, não sei o quê, mas particularmente para mim, foda-se a Jornada do Herói, sabe? Eu não tô nem aí pra Jornada do Herói.
sabe, não comunica comigo, não quero nem O que saber. eu tenho a ver com o Guardião do Limiar? Nada a ver com isso, sabe? Então, assim, não é pra mim. Agora, se você em 2025 quer fazer uma porra do curso sobre a jornada do herói, vai lá e faz, cara. Vai em Eu vou frente. dormir enquanto isso. Mas, assim, você vai lá e você faz. Porra, porque é 2025. Então, assim, eu não vou me dedicar a isso porque não é algo que comunica comigo. Agora, se comunica com você, se você acha que isso de alguma forma vai ajudar você a se colocar numa posição na qual você vai conseguir, através da sua escrita, se conectar com a gente, maravilha. Então, a gente tem que estar muito consciente de que o caminho da escrita, ele é muito único. E cada um vai acabar trilhando ali seu próprio caminho, mesmo a gente tendo o Fantástico Guia ali, no qual a gente tem um monte de gente junto com a gente, é uma jornada individual, no fim das contas, né? A gente compartilha as nossas jornadas, mas é uma jornada individual. Então, é muito complicado porque a gente acaba caindo no mercado que às vezes a gente se depara com o curso, como escrever seu best-seller. Complicado, porque muitas das vezes a pessoa nunca escreveu um, isso acontece. Mesmo que você tenha escrito um, você escreveu o seu best-seller. E assim, você estava ali contando com várias questões, várias variáveis ali, que talvez a pessoa que comprou aquele curso ali não tenha contato com aquilo, não tenha aquilo à sua disposição. Então, é muito complicado esse mercado de cursos. A gente sabe que dentro da literatura isso ainda é uma questão, ainda, né, tem muita gente aí vendendo curso e tal, e eu não vejo problema nenhum em vender curso. Eu acho que essa não é a grande questão. Mas isso acaba batendo muito na insegurança de muita gente que se sente, de certa forma, ainda não pronto a se comunicar, né? E aí, às vezes, isso vai muito para um caminho de autossabotagem, né? Aquele caminho de, pô, eu ainda não estou pronto para escrever, eu ainda não estou pronto para escrever. Você está pronto para escrever desde sempre, sabe? Você está pronto para se comunicar. Se você tem no escrever uma forma de comunicação, você está pronto para isso. A forma como você vai fazer isso, você vai desenvolver com o decorrer do tempo. E se você vai estudar teoria, se você vai partir para uma abordagem muito mais ali pragmática da coisa, na qual você vai realmente vivenciar a escrita, é com você, é o seu caminho. Então, o que a gente gosta de trazer sempre é essa visão de que a gente precisa, no fim das contas, se conectar com outras pessoas e colocar para fora o que a gente quer colocar. E aí a gente parte desse princípio. Entendi. Bom, acho que outra coisa ainda que falando sobre as percepções populares sobre arte, o artista e tudo mais, tem uma outra que também me gera muito desconforto, que é essa visão de que o escritor, o pintor, o músico, o colorista, seja lá, qualquer artista, ele passa, eu acredito, muitas vezes, se não sempre, por aquele momento onde ele não é percebido como um trabalhador, como profissional. É sempre, é um hobby, é um lazer. O que tudo bem se for seu hobby, seu lazer. Mas para a pessoa que se dedica a fazer aquilo como profissão, não é tudo bem, é um problema. Então é um processo muito complexo para ser reconhecido como profissional, e eu acho que deve sempre passar pela questão individual de você se enxergar como profissional, e depois se os outros chegarem como profissional, que é muito complicado. E eu queria saber de vocês como foi esse processo de... igual assim, eu sei que a Jana trabalhou, né, como engenheira e você agora como professor, então vocês tinham outras profissões antes de se dedicar exclusivamente à escrita, então como foi esse processo? E eu imagino que vocês dois devem ter experiências de tipo, de alguém falando, mas por que você parou de fazer tal coisa? Porque, sabe, então porque o escritor bom, Paulo Coelho ganha dinheiro, um profissional. Agora um escritor, né, um pouco mais pé no chão, igual nós, assim, aí não, aí é hobby, aí não é dinheiro que você tá ganhando. Então eu queria ver um pouco essa experiência, essa percepção de vocês e o processo de transformação que leva vocês a ser alguém que escrevia pra si e pra alguém que quer ser um profissional. Sim. Eu acho que a gente traz à baila aqui uma discussão que eu não vou entrar em detalhes, porque senão é um podcast à parte, que é o fato da gente viver numa sociedade capitalista em que precisamos pagar contas. Então, assim, a gente acaba esbarrando nessa coisa que acaba sendo meio quase que uma... Eu não acho antagonista, tá? Hoje em dia, por ser uma sociedade capitalista, mas as pessoas ainda enxergam muito de forma antagônica a arte e um negócio. As pessoas veem isso de forma... Não, a arte é uma coisa pura, é uma coisa íntima, é uma coisa importante, é uma coisa valiosa, não é um trabalho, não é você gastar o seu tempo ali, né,
sei lá, usando sua inteligência ou sua força bruta, enfim, para fazer um trabalho para a sociedade, né? Então, tanto que a gente tem uma questão que também não vou entrar em detalhes, mas que a gente vê muita gente falando de, por exemplo, de pirataria de livros. As pessoas, mas porque eu consigo piratear o livro aqui, foda-se, eu tenho direito a acessar arte, porque todo mundo tem direito de ter arte na sua vida, né? Que é uma coisa que, enfim. Então eu acho que quando a gente começa a falar disso, as coisas começam a ficar muito cinzentas mesmo, né? Então, e aí você falou assim, você tem esse momento de você se perceber como um profissional. É muito difícil, até hoje, pra gente se identificar como um profissional que escreve. Eu hoje, quando eu vou dar a minha profissão, uma ficha no médico, às vezes eu falo, escritora e tradutora. Ou quando eu vou me apresentar em alguma palestra, alguma coisa, eu sempre falo que eu sou escritora também, naquela posição, naquele momento que as pessoas falariam qual que é a profissão delas ali, né, com que elas trabalham. Eu, felizmente, tive um incentivo da minha família muito grande. A minha família sempre soube que é muito difícil trabalhar nesse mercado e tudo mais, mas sempre falaram, não, vai atrás do que você quer e tudo mais. E eu encontrei, de certa forma, a tradução quase como que não vou dizer um atalho, assim, mas uma forma de eu chegar mais perto de trabalhar profissionalmente com literatura, né? E aí é muito legal você fazer essa pergunta agora, ô Chico, falar desse tópico agora, porque eu estou no momento, que a gente deve falar mais pra frente, muito específico em que, tanto eu quanto o Diogo, a gente está propositalmente afastando a nossa vida de alguns freelas, que são que rendem o maior dinheiro para pagar as contas da casa, para deliberadamente investir na nossa escrita, mesmo que isso signifique uma queda na nossa na nossa renda, até porque assim, mesmo que, sei lá, vamos dizer que a gente escreva um livro, ou eu escreva, ou ele escreva, ou a gente escreva junto, o livro que bombe, vira um best-seller e ganha muito dinheiro, não é agora que vai acontecer, então a gente sabe que é um período que vai ser aí de baixa renda, né, então a gente precisou amadurecer muito essa ideia de nós estamos trabalhando com escrita para sentar e tomar essas grandes decisões, justamente por quê? Porque por dinheiro, porque se eu pudesse, se eu soubesse que se eu parasse um ano da minha vida e escrevesse um livro, eu com certeza ia ter renda para pelo menos um ano. Se eu tivesse essa certeza, eu estava trabalhando com escrita há muito tempo, assim, né? E o Diogo também, né? Nós somos pessoas muito organizadas, a gente leva a sério, mesmo não, a escrita não sendo nosso ganha-pão, né, específico, a gente leva muito a sério a nossa escrita, a gente separa um tempo, né? Claro que a gente tem períodos ali de alto e baixa de tempo disponível, né? Mas a gente leva muito a sério, então a gente conseguiria fazer isso. Só que é aquela coisa, né? Não depende da gente só, não depende. O livro não precisa ser só um livro muito bom para ele ser um livro que vai ganhar, né? Render muito dinheiro, né? Ainda mais hoje em dia com rede social, que, enfim, se o livro cai nas graças do BookTok, por exemplo, o livro estoura, não interessa se o livro é, entre muitas aspas, bom ou é ruim, ele vai que vai, entendeu? Então, acho que é isso, né? Acho que a gente tem que se ter esse momento de falar, não, eu escrevo profissionalmente, mas a gente tem que ter também esse salto de fé que envolve dinheiro, que é uma coisa que nós temos o privilégio de poder ter juntado um dinheiro e viver numa situação que não é super confortável. A gente vive de aluguel, a gente não tem tipo, onde cair morto, assim, literalmente, mas a gente guardou deliberadamente um dinheiro para poder ter um tempo para se dedicar a isso. Então a gente tem esse privilégio e nesse momento que a gente está virando essa chavinha, né, Diogo? A métrica do dinheiro, ela é muito cruel, né? A gente utilizar o dinheiro para validar algumas coisas acaba colocando todo mundo numa situação na qual, se você não está fazendo dinheiro com aquilo, você não presta, você não é um bom profissional. Então, acaba que o dinheiro acaba sendo o reconhecimento. Se você faz dinheiro com isso, você é bom. Isso não é verdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, mas a gente acaba o tempo todo tendo que, de certa forma, jogar esse jogo. Porque a gente vive nessa sociedade aí que a Jana acabou de descrever. Então, a gente precisa do dinheiro. O dinheiro na nossa sociedade, ele é capaz de nos dar a liberdade de poder. Hoje em dia, depois, acabei de fazer 38 anos. Então, eu com 38 anos de idade, consigo finalmente sentar e falar, tá, Jana, agora a gente consegue se organizar durante um ano para se dedicar à nossa escrita. Então, assim, é liberdade. Se você tem dinheiro à sua disposição desde que você tem 5, 10, 18, 20 anos de idade, você está livre para fazer certas coisas. Senão, você vai precisar, de certa forma, ali, se dedicar a outras coisas durante o percurso para que você, quem sabe, um dia
consiga chegar nesse momento no qual você vai conseguir tempo, né? E esse tempo só vai ser possível porque você tem dinheiro. Então, é uma lógica muito cruel. Então, o dinheiro, de certa forma, ele está sempre ali, atuando em várias partes e estabelecendo essa dinâmica que acaba sendo uma dinâmica que afasta muita gente da escrita. Justamente porque a galera fala, cara, eu vou fazer dinheiro como? Olha para o mercado nacional, principalmente eu e Jana estamos aí sempre no rolê da fantasia, ficção científica e tal. Cara, você olha para o mercado nacional, você vai ver, tá, quanto é que ganha um escritor? Dá para se manter só pela escrita? Não dá. Não dá. Tá se mantendo pela escrita é a exceção da exceção da exceção. Então, tanto é que você vê, às vezes, escritores que estão escrevendo, sabe, vendendo pra caramba e tal, e tá vendendo curso. Então, não é viver só da escrita. A pessoa tá fazendo outras coisas, tá gerando outras rendas. Isso é super válido. A gente sabe disso. A gente acabou, depois de tanto tempo, né, dando essa sorte, né, vamos chamar de sorte aqui, de conseguir vislumbrar o Fantástico Guia, que é uma iniciativa na qual a gente une tudo que a gente fez até agora. Então, a gente olha para trás, toda a experiência que eu angariei ali como professor, sabe? Todas essas décadas aí dedicadas a lecionar e tal, a Jana com a tradução. Chegou um momento que nós estávamos traduzindo juntos, agora a gente está traduzindo junto, a gente escreve junto, então... As revistas, que agora a gente tem uma revista junto. Exato, então... Eu tive a minha revista lá com o pessoal da Taverna, a Jana teve a revista dela lá com o pessoal da Mafagafo, e aí agora a gente tem a nossa revista ali dentro do Fantástico Guia. Então, tudo isso começou a fazer sentido porque a gente fez aquilo fazer sentido. E a gente se estruturou, e a gente se organizou. Então, existe um mérito nosso? Existe. Mas a gente também contou com muitas variáveis aí que nem sempre contemplam um monte de gente aí que vai ficar pelo caminho. Infelizmente, porque a gente tem essa métrica do dinheiro sempre se colocando ali, e esse pensamento de que se você não está fazendo dinheiro, você não é um profissional daquilo, você não ganha dinheiro com isso, por que você é um escritor? Isso me pega, porque eu não sei se vocês sabem, eu falo às vezes no canal, mas muito esporadicamente, acho que tem que acompanhar muito pra mim ver falando dessas coisas, é que eu sou uma pessoa doente, eu não trabalho, não posso trabalhar mais. Só que eu trabalhei minha vida inteira, desde 18 anos, saí de casa, comecei a trabalhar carregando mala, depois em hotel, como na recepção de hotel, depois eu fui trabalhar em aeroporto, e aí eu fiquei doente e fui pro INSS. Já tem 2 anos que eu tô no INSS, foi quando eu comecei a fazer isso. E essa experiência de deixar de ser um profissional, inicialmente acabou comigo. Tipo, foi o que a minha noiva chegou pra mim e falou, hein, vamos fazer esse aqui? Que ela sabia que eu gostava de coisa nerd e tudo mais, eu falei, ficção científica. Pra meio que me fazer, mas assim, vamos fazer coisas, porque eu tava muito mal, assim, eu passei minha vida toda adulta sendo um profissional de alguma coisa, não era, tipo, com orgulho, olha, eu sou um profissional, mas era o que me definia, eu saía, tipo, passava mais tempo no trabalho do que em casa, pagava minhas contas com isso, pra passar a não ser mais um profissional, e até hoje eu tenho assim, tipo, eu não sei o que eu sou mais, porque eu sou encostado no INSS, e isso daqui ainda não me dá dinheiro, né? Então, assim, aí entra a questão de, pô, lamentavelmente o dinheiro é uma métrica que, eu inconscientemente, não deveria, a gente acaba aceitando como, é a partir daqui que você passa ou não a ser um profissional, e não necessariamente deveria ser assim. Ou validar a qualidade do nosso trabalho. Então é uma bosta mesmo. Mas legal ouvir vocês falarem sobre isso. Agora, a gente entrar mesmo no Fantástico Guia, eu queria ouvir começar, na verdade, falando sobre algo que a gente já citou brevemente, sobre a questão da comunidade, de como vocês criaram esse espaço de comunidade. Uma das coisas que mais me chamou a atenção dentro do Fantástico Guia é esse elemento, acho que eu vou usar a palavra errada, mas esse meio intimista, assim, de uma reunião de pessoas juntas ali conversando, com um certo grau de intimidade, tipo, aí aparece o sobrinho da Jana, aí aparece, sabe, o filho de mais alguém aqui, sabe, aí começa, sabe, todo mundo, e pra quem, eu que sou de fora, né, que tô enxergando vocês, eu fico, cara, vocês meio que... A pessoa de lá que mora na Europa sabe quem é o sobrinho da Jana, sabe? Talvez nunca se viu pessoalmente, eu não sei se já se viu, mas conhece, sabe quem é aquela pessoa. Porque há um certo grau de proximidade, de intimidade entre vocês que essa comunidade propicia. E aí, antes de mais nada, pra quem tá ouvindo e não conhece, não sabe, é muito bom dar um disclaimer que, assim,
é um curso que tem exercícios, que tem leitura, que tem discussão. Não é tipo, cirandeiro, loucura. Até, por exemplo, e eu acho isso interessante, eu não sabia que você tinha sido professor antes, Diogo, mas nas reuniões que eu participei, que você ficava o dia inteiro, a sua didática é muito legal. Eu participei de uma que você ia passando as imagens, até chegar no exercício da mãe, né? Tipo, né? Da casa da mãe Joana. Então, exato. Cara, primeiro que é muito isso, aquilo ali é storytelling do mais altíssimo nível, como vai fazendo sentido conforme você vai mostrando, mas na perspectiva didática aquilo faz muito sentido. Então, assim, não é que não tem didática, não tem estrutura, não tem organização, mas esse senso de comunidade é algo diferente do que a gente vê muitas vezes em tudo que se propõe a ser educacional. E a gente sabe que o nosso modelo educacional, francês e tal, é um problema, né? Aquela enfileirado, todo mundo com o professor lá na frente, como vocês falaram, vocês não se identificam como professores, o que agrega valor ao que vocês falam, porque, enfim, eu não vou devagar muito sobre isso. Mas eu queria, na verdade, saber agora de vocês, como surge, então, de que forma vocês constroem esse senso de comunidade? Porque eu imagino que as pessoas que vão entrando, Paulo, ou já sabem do trabalho de vocês antes, vão entrar naquela perspectiva. Toda sábia Jana, todo sábio Diogo, me nutra de conhecimento. E quando você chega e você não vê isso, imagino que vocês têm que, de forma ativa, mostrar, né? É assim. Então, como é essa construção de senso de comunidade para aquilo que eu chego e vejo de, tipo, todo mundo falando, todo mundo conversando, só que de forma a que todo mundo aprende também? Sim. Eu acho que a gente teve muita sorte, Chico, de começar a formar a nossa comunidade com pessoas que estavam alinhadas com as nossas ideias de como compartilhar escrita e conhecimento e tudo mais, logo no começo, e isso foi, como você bem disse, se construindo de forma coletiva, de modo que a gente hoje percebe o seguinte: as pessoas que chegam, ou elas entendem logo de cara qual que é o nosso formato e entram. Então, assim, às vezes da pessoa ficar uma semana, a gente fala, essa pessoa, cara, ela tá ambientadíssima, ela ainda não manja das piadas internas, ela ainda não conhece todo mundo, ela ainda não sabe como é que funcionam as coisas, ela fica confusa quando que tem atividade. Até agora eu não entendi o Articuno, mas eu acho engraçado. Assim, quando vocês começam a rir do Articuno, eu falo, caralho, eu queria... Gente, Articuno! Mas é muito legal de estar assistindo você. E o pior é que o Articuno é super novo, inclusive, né? A piada de, sei lá, 3 semanas. É recente. Mas a gente vê, sabe? Não, imagina. É que a gente vê que realmente as pessoas entram e elas vão aos poucos pegando as coisas. A gente explica uma coisa ou outra, claro. E a gente já percebe também que tem muita gente que chega, olha, vê, participa e fala, não é pra mim, ou então não tô. Na verdade, o maior feedback que a gente tem das pessoas que entram e não conseguem ficar é, cara, eu achei que eu ia poder me dedicar a isso, eu não consigo. E assim, a gente tem pessoas no Fantástico Guia muito queridas que estão ali, aparecem num encontro aqui, num encontro ali, não consegue fazer exercício, vai, de vez em quando falando no grupo, não é sempre, e essas pessoas, elas estão ali porque aqueles momentos de criatividade, enfim, são importantes para elas. Mas a gente entende também que as pessoas querem se dedicar com mais afinco e tal, e às vezes não conseguem e elas preferem sair. Mas a nossa sorte, eu acho, foi justamente ter construído a base do Fantástico Guia com pessoas que estavam muito alinhadas com a nossa ideia, que a gente, na verdade, Chico, nem sabia muito bem qual era essa ideia. Né? Porque assim, o Diogo que teve a ideia do Fantástico Guia como um todo, ele chegou para mim, a gente já estava trabalhando junto em vários projetos literários. O Diogo chegou para mim e falou assim: olha, tenho essa ideia. Na verdade, a ideia surgiu de uma outra forma. E aí a gente discutiu e tal, vamos fazer isso daqui? Aí o Diogo propôs o grupo de escrita, que foi a nossa primeira atividade, que já fez mais de 2 anos aí de funcionamento, toda semana, literalmente, a gente teve atividade na semana do Ano Novo, do Natal, todos os feriados a gente faz encontro. E aí a gente foi não desmembrando, na verdade, mas meio que agregando coisas para o Fantástico Guia e tal, e fazendo formatos diferentes. Então tem encontros que você vai ver que são mais estruturados, tem encontros que são, como você bem falou, um encontro ali que é figura, meme, brincadeira, não sei o que a gente brinca, que é o grupo escrita, que é o nosso caos criativo de sábado de manhã. E aí a gente foi, né, formando isso, mas eu acho que essa já era a nossa proposta de forma involuntária, assim, a gente já tinha a ideia de fazer uma coisa que fosse divertida. Eu acho que, assim, o fato da gente fazer um encontro Natal, Ano Novo, não sei o que lá, não é porque a gente é workaholic. É porque a gente tá se divertindo. Pra gente, a gente costuma falar isso é muito engraçado. A gente leva o Fantástico Guia como trabalho, é óbvio. A gente, né, inclusive o Fantástico Guia é uma parte da nossa renda e tudo, então é uma coisa importante, é uma empresa, tem CNPJ, tudo. Mas a gente leva o Fantástico Guia também muito como um prazer. Então, às vezes, a gente brinca assim,
Ah, não, essa semana a gente vai tirar férias. A gente vai dar aula, todas as aulas do Fantástico Guia, a gente tá de férias. Só que a sensação é que nós estamos de férias da nossa tradução, das aulas de inglês, né, de outras atividades que a gente faz, e aí o Fantástico Guia é quase como se fosse um momento de encontrar com os nossos amigos ali e falar sobre escrita, entendeu? Então acho que foi uma coisa um pouco natural, um pouco já proposta pela nossa ideia inicial, mas que teve um desenvolvimento ali, que chegou nesse ponto muito pelo nossa primeira turma, porque essa primeira turma cimentou o que agora pessoas que chegaram 2 meses atrás já são parte integrante do Fantástico Guia, que a gente nem consegue imaginar o Fantástico Guia sem essas pessoas, porque elas já entraram numa comunidade já meio pré-formada, assim, né? Exato. E eu acho que, pelo menos falando da minha parte, assim, o Fantástico Guia, ele chega num momento de virada da minha vida, assim, um momento no qual eu pego algumas coisas que eu já tinha lido várias e várias vezes e que eu sabia que eram importantes para mim e tal, e eu começo a colocar aquilo em prática, né? Eu tive uma mudança gigantesca na minha vida acontecendo, e aí, de repente, uma das citações, né, do meu autor favorito, que é o Hermann Hesse, bate de uma forma que nunca bateu antes, que traduzindo de forma porca, assim, que você precisa aprender o que deve ser levado a sério e rir do resto. E aí, a partir do momento em que a gente engatou nessa e o Fantástico Guia já começou com essa predisposição, tudo só fluiu. E aí, não adianta, é claro que a gente leva muito a sério o que a gente faz ali, mas a gente ri de todo o resto. E é isso que faz a grande diferença do Fantástico Guia, porque não importa o que esteja acontecendo, a gente vai levar aquilo a sério de certa forma, mas a gente vai rir muito, e é nessa de rir muito que a gente foi, sabe? E aí quem chegou ali, novamente Hermann Hesse, teatro mágico, entrada só para loucos. Então, quem é louco, quem tá na mesma pegada, entrou e fez parte, se reconhece. Quem não tá, a vida segue. Talvez esteja ano que vem, daqui a 5 anos, talvez não esteja mais, sabe? Então, é isso, a gente leva nessa pegada, a gente não fica entrando em contato, a pessoa participou, vamos lá entrar em contato. Sim. Não existe isso. A gente, pelo contrário, a gente manda mensagem pra galera falando assim, pô, fulano, e aí, como é que você tá? Não sei o quê. A gente cria uma relação, a gente cria um vínculo porque isso é natural. São nossos amigos que estão ali. Legal. Bom, ainda sobre a comunhão, e aí agora eu vou falar sobre uma coisa que, embora fico triste que precise falar, mas eu acho que é importante falar para deixar claro e esclarecer algumas coisas. Uma coisa que eu achei muito foda do Fantástico Guia é que é um ambiente muito acolhedor e tem bastante mulher. E isso a gente precisa destacar porque a gente sabe que o meio nerd é historicamente muito exclusivo, né? Você vai ter espaços nerds que ou são anti-mulheres e anti qualquer coisa que não for homem branco, ou não mexem um dedo para que o espaço se torne mais acolhedor para aquilo que não é um homem branco. Então, eu fiquei muito surpreso de forma positiva quando eu cheguei e eu vi que a maioria das pessoas que estavam eram mulheres e que estava todo mundo super confortável, todo mundo muito bem, se sentindo à vontade com as brincadeiras e tudo mais, porque às vezes acho que é uma característica muito masculina que a gente é ensinado, é que assim, meio que foda-se a sensibilidade alheia, então eu posso fazer piada de qualquer coisa e quem se ofende, que se ofenda. Então, mas eu vi que é legal que todo mundo tá brincando e o tipo de brincadeira varia de tipo de proporção, mas todo mundo tá no mesmo tom. Então, eu gostaria que vocês falassem, eu acho isso interessante, porque às vezes, sinto que às vezes vai ter uma pessoa fora, né, do padrão homem branco que queira, né, que fique curioso, e acho legal que ele já saiba que o tipo de espaço no qual ele tá entrando. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse processo de construção de um espaço que seja acolhedor, né? Se é uma ação ativa ou se seguiu essa mesma linha anterior que vocês falaram de ser orgânica, né? Pela natureza das pessoas mesmo que vocês convivem, que também é uma possibilidade perfeitamente válida. Sim. Eu acho que olhando de forma geral foi muito orgânico, viu, Chico? E eu acho que foi um orgânico que a gente faz a manutenção orgânico. Assim, a gente não teve nunca, jamais, nenhum problema
nenhum problema de uma pessoa que fez um comentário que outra pessoa não gostou, ou de alguma treta de questão de inclusividade e tudo mais. Isso porque a gente tem no grupo pessoas LGBTQIA+, de todos os tipos, gay, lésbica, bi, trans. A gente tem pessoas de várias etnias, né? Pessoas negras, pessoas de ascendência asiática, pessoas brancas, pessoas, enfim, né? Pessoas que moram fora do Brasil, moram dentro do Brasil. A gente tem pessoas de várias classes sociais, inclusive, e a gente nunca fez ativamente assim, medidas afirmativas de né, nós estamos procurando pessoas assim. Sempre foi uma coisa muito natural, que, como eu falei, a gente faz essa manutenção. Então, eu acho que é um pouco da sensibilidade do próprio grupo de ver que aquele é um espaço que as pessoas estão se abrindo muito, e por isso é um espaço que exige uma certa sensibilidade. Apesar de você ter falado, né, que as pessoas fazem brincadeira, fazem piadinha com tudo, a gente vê as pessoas muito cuidadosas também, não só com questões identitárias, mas também com questões de escrita. Então, assim, a gente sabe que as pessoas às vezes vão escrever um negócio que é delicado. E aí, as pessoas, a gente nunca também teve um problema de, escrevi um negócio, alguém fez um comentário que eu não achei legal, fiquei me sentindo, achei que, puta, sou um merda, porque escrevo mal, não sei o quê. Não, a gente nunca teve isso, porque as pessoas, pelo contrário, elas estão sempre ali. A gente tem trocas de leituras beta em que as pessoas realmente comentam coisas, poderia melhorar isso aqui, poderia mexer nisso aqui, mas é sempre uma coisa feita com muita sensibilidade, muito tato, assim, muito cuidado. Eu acho que isso a gente deve, sim, à nossa comunidade, a pessoas que estão na nossa comunidade que, de certa forma, há uma triagem quase que não oficial dessas pessoas que chegam, encontram aquele ambiente e já se sentem inibidas, entendeu? De chegar falando alguma coisa. A gente também nunca teve problema de pessoas de fora que... de fora que eu digo assim, recém-chegadas, que chegaram com uma postura completamente diferente, nunca aconteceu, né? Então acho que as pessoas também que a gente acaba atraindo, mesmo pessoas que estão chegando pela primeira vez, são pessoas que, de certa forma, já têm algum alinhamento, assim, com o Fantástico Guia. E, claro, sim, a gente tem questões nossas de lidar caso a caso. Então, de entrar em contato com uma determinada pessoa que a gente sabe que está passando por um problema e conversar sobre a situação daquela pessoa pessoalmente. A gente, às vezes, né, se alguém faz alguma piada, a gente brinca. Então, assim, recentemente a gente ficou zoando o pessoal que teve uma amiga nossa vegana, que outro amigo nosso que não é vegano fez um comentário, e a gente começou a zoar, e ela levou super na brincadeira. Isso nem foi, inclusive, num encontro, foi num encontro presencial que a gente teve lá em Campinas, em Paulínia, né? E aí a gente brincou e tal, a gente viu que ela tava bem, perguntou, e não, tá tudo bem, virou um assunto para ser discutido e tal. Então, eu acho que é uma mistura das duas coisas, assim, é uma questão muito natural que aconteceu das pessoas irem se agregando e entendendo que esse é o perfil dessa comunidade aqui, e tem essa manutenção que a gente faz de, tipo, né, tá sempre falando coisas muito abertamente. Então, a gente fala sobre, enfim, nossas visões. A gente também nunca teve nenhum problema de discussão de política, nada do gênero. A gente não costuma falar ativamente disso, não porque a gente evita o tema, mas porque a gente acha que a política ela vem de outras formas, entendeu? Então, se a gente fala que a gente está escrevendo sobre uma história de questão sobre imigrantes, por exemplo, deixa claro qual é a nossa visão em relação a imigrantes, deixa claro que a gente é super a favor, que, enfim, tenta ter uma questão que já fica claro ali pela nossa postura, né? E eu acho que isso vai construindo ali os tijolinhos dessa comunidade. A gente tem pessoas de perfis muito diferentes, que é uma coisa muito engraçada. A gente tem pessoas de idades diferentes, de perfis muito diferentes, de naturezas muito diferentes, que se dão super bem, que às vezes a gente até no começo, assim, da formação da nossa comunidade, a gente às vezes tinha medo, né, Diogo, de tipo, puta, será que essa pessoa vai destoar muito, então, assim, e aí a pessoa logo se engrenava ali e o negócio foi, assim. O Fantástico Guia, ele reflete muito quem a gente é no nosso dia a dia, né? As conexões que a gente foi estabelecendo aí no decorrer dos anos e tudo mais, a forma como a gente se relaciona, se preocupa e cuida das pessoas que estão com a gente. Então, o Fantástico Guia é esse espaço. A gente está ali lidando com as pessoas da forma que a gente lida com pessoas no nosso dia a dia, né? O nosso cuidado ativo é de não ficar sinalizando virtude, de não ficar... entrar numa de a gente oferece não sei o que, a gente oferece. O que a gente tem que fazer, a gente faz dentro da nossa comunidade. A comunidade sabe, 99% das pessoas que estão ali estão como pagantes, mas todo mundo sabe que estar ali não significa estar pagando. Essa é uma grande questão para a gente ali dentro da comunidade. Mas a gente nunca vai utilizar isso para ficar
levantando bandeira dizendo que a gente fez isso por fulano, por ciclano e tal. Isso é uma coisa nossa, isso é uma coisa da gente com a gente, né? Então, por a comunidade já ter esse viés aí, as pessoas entenderem isso flui muito bem, sabe? A gente não precisa ficar dizendo que a gente é bom, que a gente é não sei o que, a gente é a gente comete erros, todo mundo inevitavelmente vai ter falas preconceituosas em algum momento da vida, e você vai ter que lidar com aquilo ali. Então o grupo é composto por adultos, pessoas maduras, pessoas que sabem lidar com outras pessoas que sabem que pessoas falam merda, e às vezes, falou merda, deixa pra lá, sabe? Segue o barco. Isso não faz de você uma pessoa ruim, isso faz de você uma pessoa. Então tratar pessoas como pessoas é o que faz a gente ter essa tranquilidade, sabe? De estar ali no dia a dia compartilhando quem a gente é, sabe? Quem tá ali, a gente não precisa ficar fazendo propaganda de eu sou bi, o Diogo é bi. A gente precisa ficar falando isso, sabe? Quem tá ali com a gente sabe que a gente é e beleza, tá ligado? Faz parte do nosso dia a dia ali. Eu não preciso ficar fazendo um alarde disso para atrair público, porque a gente não quer atrair público, a gente quer atrair pessoas, amigos nossos, pessoas que vão estar ali com a gente. E aí, a maneira como a gente se relaciona com pessoas é que vai ditando o ritmo do Fantástico Guia. Tem um tema que ele é delicado, porque ele tá muito sujeito a interpretações complexas, e que às vezes eu considero, em parte, estão corretas, mas em parte também estão erradas. As pessoas, acho que elas tendem a interpretar mal, na minha humilde opinião, a importância de construir relacionamentos no meio profissional e como aquilo abre portas, o famoso network, né? Conhecer as pessoas. Eu sei hoje muito como isso é importante, principalmente numa coisa que vocês lidam bastante, que é o mercado internacional. Eu aprendi da pior forma como é difícil você conseguir o e-mail da pessoa certa, e como aquilo muda totalmente o caminho que você vai trilhar. Você ter o e-mail da pessoa que ocupa o cargo correto lá dentro pode mudar totalmente o que você vai fazer ou da forma como você vai ser percebido e tudo mais. E eu entendo que seria muito bacana a gente aceitar que a gente vive numa sociedade super meritocrática e que tudo vai ser frutos exclusivamente do meu trabalho, do meu esforço, né? Mas a realidade é que, se a gente parar pra pensar, se eu tenho um cargo para oferecer para duas pessoas de qualidades similares e uma delas eu conheço, eu prefiro dar o cargo para quem eu conheço, porque há um certo grau de previsibilidade que é importante no trabalho, é importante saber com quem que eu tô lidando. E eu sinto, e ali eu queria que vocês falassem dessa outra perspectiva, que o Fantástico Guia propicia várias coisas, porque primeiro, tem vocês dois que já são do mercado, várias das pessoas que participam já têm publicações também, então eles podem te falar, por exemplo, e eu estava numa das reuniões onde vocês estavam olhando um negócio que eu fico pensando, caraca, os escritores precisam saber disso. Eu não sabia que existia um site que vai medindo o nível de quantos negócios já foram avaliados pela revista. O Submission Grinder. Meu Deus do céu, nem sabia que existia isso. E aí o Diogo falando, não, olha, isso aqui, da data tal, deve ter sido tal. E é interessante porque você tá vendo a opinião, não é o Diogo que tá tirando o cu, é alguém que já vivenciou aquela experiência. Então, o que ele tem pra falar referente àquilo em particular é lei? Não, mas ele já passou por aquilo, então aquilo importa, você tem que levar aquilo em consideração. Então, vocês têm contatos, como vocês já publicaram fora, vocês têm e-mails de pessoas de fora. Quer dizer que, paguei o Fantástico Guia, vou ganhar esse e-mail? Não, mas quer dizer que você vai ter informação, conselhos, dicas. Uma coisa também que eu conversei com o autor Kieron Gillen, que ele tocou nesse assunto, existe um certo grau de etiqueta que as pessoas esperam da gente. Igual ele falou, por exemplo, sobre etiqueta em eventos, em cons, né, Comic Cons, essas coisas assim. Que muitos artistas de quadrinhos iniciantes vão lá e ele deu dicas, olha, de como é legal abordar as pessoas de determinadas formas e tudo, mas tomar certos cuidados para não acabar, na verdade, gerando aversão nos outros. Então, esse network, que é uma palavra que é complicada, é importante. No mínimo, porque não dá para ignorar. E uma coisa que aí que vem com essa questão do Fantástico Guia é que o Fantástico Guia, sinto eu, que combate diretamente algo que é basicamente normal dentro da escrita, que é uma coisa solitária. Escrever, você escreve você e uma tela, você e um caderno e tudo mais. E no Fantástico Guia você tá junto de várias pessoas que ou já passaram ou estão passando pelo mesmo processo de você. De rejeição, de
não saber, às vezes, como abrir a primeira porta, de como lidar com determinada informação, porque às vezes, por exemplo, uma revista vai te negar e você não vai entender tão bem por quê. E é bom você ter com quem conversar que já passou por isso, para falar, talvez seja isso, talvez seja assado. Então, essa experiência, né, do Fantástico Guia como um elemento comunitário, eu sinto que é muito diferente também nesse sentido. Eu gostaria de saber como vocês equilibram a natureza isolada do ato de escrever e da profissão da escrita com a necessidade de criar conexões dentro de um mercado de trabalho que demanda isso também da gente, e como isso se relaciona dentro do Fantástico Guia, das pessoas que chegam, que estão lidando, estão começando a aprender isso agora. Nossa, adorei essa pergunta, porque eu acho que ela é muito o resumo do Fantástico Guia, assim, né? Inclusive, a gente tem umas camisetas na Tela do Shirts. Vocês podem comprar essas camisetas na Tela do Shirts. E uma das nossas camisetas é A Jornada Não Precisa Ser Solitária. Então, tem lá os desenhinhos, né? Que a gente fala da Fantástico Guia, a gente tem essa questão do guia de viagem, né? Do guia que acompanha ali. Ele guia porque ele já passou por aquela experiência, mais do que porque ele é um gênio conhecedor de tudo, né? E quando a gente fala disso do networking e tal, eu acho que a gente bate muito nessa tecla quando a gente fala em todos os... Vocês estão ouvindo o cachorro latindo aqui, gente? Nossos pequenos protetores aqui. A gente fala muito disso principalmente quando a gente está no Vivências Editoriais, que é o nosso encontro de sábado de manhã, o primeiro encontro de sábado de manhã, né? Que a gente fala sobre pessoas que querem ou já trabalham no mercado editorial e tudo mais, mas a gente se estende também para outros encontros. Que a gente diz o seguinte, né? Primeiro, sim, a jornada não precisa ser solitária, então a gente usa muito essa coisa do ler as coisas uns dos outros, apoiar uns aos outros no bastidor. Então, assim, não sei se vai dar tempo de eu escrever essa história para esse edital. Não, vai sim, vamos lá, escreve, manda para mim que eu vou ler, eu vou comentar. Isso é completamente espontâneo, tá, Chico? A gente não gera nada, a gente não obriga ninguém a ler nada de ninguém. Eles criam os laços deles ali. Então tem gente que mandou no grupo, a pessoa tá livre, a pessoa fala, eu tô livre, vou ler agora. Aí lê, deixa comentário, aí a pessoa lê um do outro, vai ler do outro, então fica aquela coisa assim, uma troca bem natural, né? E isso acaba, de certa forma, Chico, criando um networking entre as pessoas. Então, assim, a gente sabe de pessoas que, quando precisarem de uma pessoa, alguém veio aqui falar comigo para participar de um evento, eu não posso, mas eu acho que eu vou chamar o fulaninho, que eu já conversei com ele sobre isso. Aí passo o contato do fulaninho. Ou, eu tenho um serviço agora e eu não consigo pegar esse serviço. Eu vou passar para fulaninho, Beltraninha, que já falou que faz esse serviço. Então, isso gera um networking, que essa palavra, acho que ela acabou criando essa carga muito por conta dos coaches, dessa coisa meio corporativa, né? O networking como uma coisa, quase uma obrigação que você tem que fazer, que você tem que planejar. Sendo que o que a gente fala do networking é conhecer pessoas e se interessar genuinamente por essas pessoas. Porque eu sinto, os laços que eu faço dentro do mercado são necessariamente com pessoas que eu vejo que estão interessadas no que eu faço e eu me interesso pelo que elas fazem. Vou dar um exemplo a você, Chico. Eu não segui o Mutante Literário não por uma questão do Mutante Literário, mas porque eu quase não uso Instagram, eu tô super, né, meio até alienada porque eu tô trabalhando muito, mas aí eu comecei a ver pessoas que eu conheço dando entrevistas no Mutante Literário. Aí eu falei, pô, que legal isso aqui. Aí você veio conversar comigo, demonstrando que você sabia um pouco sobre mim, conversou comigo, a gente trocou. Eu nem pensei 2 vezes. Eu falei, claro que eu gravo, vamos gravar e tal. Foi o que eu falei, já tinha visto pessoas que eu conhecia, né, participando. Vamos agora. Começamos a gravar e tal. Aí depois você veio falar, pô, queria saber mais sobre o Fantástico Guia, antes da gente combinar esse encontro. E aí a gente viu, pô, o Chico realmente tá interessado. Então, assim, essa troca de interesse, acho que pra mim é o que gera laços com outras pessoas. E assim, quando eu tô dizendo interesse, não é interesse profissional, sabe? Eu sigo editores, tradutores, pessoas que, claro, que tem ali uma questão profissional, mas eu vejo a pessoa, nossa, o que foi isso? Foi aí, né? Foi aqui, uma coisa estourou. Caramba! Olha que a gente tá no Rio, hein? A chance de ser aqui, o Pipô. Foi bolado. Mas pera, continua. Mas eu acho que isso é legal porque eu também tenho contato com pessoas que me interessam porque elas pintam aquarela. Tipo, uma editora que pinta aquarela. E eu ganho a bola, tô pintando aquarela. Ou a Fercasta, eu sempre comento isso, né? A Fercasta, se você seguir ela lá, você vai ver ela jornada com os porquinhos da Índia, com as lesminhas que vieram na verdura, e ela
cria lá os caracóis e não sei o quê, e gera um interesse. Então, assim, eu acho que é isso, é conhecer pessoas. Acho que eu volto um pouco pelo que o Diogo falou. A gente faz algumas coisas porque a gente está lidando com pessoas. A gente fala de networking porque a gente precisa conhecer pessoas. Precisa, que eu digo assim, é uma coisa que acontece todos os dias. Quando a gente está fazendo projeto, ou quando a gente está trabalhando, ou quando a gente está, sei lá. E aí isso vai virando uma rede, né? Acho que o networking era uma palavra muito boa antes dela ser cooptada ali pela coisa corporativa, justamente por ser essa rede, esse sistema de pessoas que se conhecem e que se alguém precisar chegar em mim, a pessoa vai chegar em mim porque ela vai conhecer alguém que vai falar de mim, que vai falar, então, pô, preciso de queria muito um lugar em que eu pudesse escrever, que criar uma comunidade. Alguém vai falar de alguém, vai falar do Fantástico, vai chegar no Fantástico Guia. E vice-versa, entendeu? Então, acho que é isso. Eu acho que meritocracia é outra palavra que é mega deturpada, né? Que a gente vê aí muitas vezes sendo utilizada para justificar injustiças sociais, né? Tentar de alguma forma aí justificar o injustificável, né? E existe um mérito em saber se relacionar. Eu acho que é importante a gente dizer isso também, né? Porque é claro que, a depender, né, de quem é seu pai, de quem é sua mãe, de quem é seu tio, seu padrinho e tal, portas estarão abertas para você que não estarão abertas para outras pessoas. E vida real, é isso. Mas existe muito também uma visão que a galera tem, né, em relação à meritocracia e tal, de que é só pelo trabalho, e não é. Né? Como você falou, Chico, não é só pelo trabalho, sabe? Existe um mérito em ser uma pessoa agradável. Existe um mérito em ser uma pessoa com quem é fácil de se trabalhar. Então, muitas vezes, as pessoas querem alguém que entregue um trabalho bom, claro que elas querem, mas elas querem alguém também que vai ser um prazer trabalhar com aquela pessoa, uma pessoa que vai ser uma pessoa agradável de se trabalhar. Se você tiver algum problema, vai ser super tranquila de resolver. Então, a gente vê muita gente, às vezes, atacando, né, de uma forma bem, né, justificada essa questão da meritocracia e tal, mas também tendo uma visão meio ingênua, eu diria, sabe? Porque aí, tá criticando pra caramba, aí você vai olhar pra essa pessoa. A pessoa, às vezes, nem é lá essas coisas como profissional e ainda é desagradável, né? É uma pessoa desagradável, é uma pessoa que, puta que pariu, não quero passar 2 horas perto dela, sabe? Então, assim, é meio complicado. A gente tem que estabelecer que realmente existe um mérito em saber se relacionar. Isso é fato, sabe? Existe um mérito em saber abrir portas, né? Eu sempre dou um exemplo lá pro pessoal do Fantástico Guia, como eu comecei a dar aula em escola particular. Porque escola particular é um mundo, especialmente quando você está falando de uma escola particular de alto padrão, que foi onde eu acabei dando aula, é um ciclo muito fechado. As pessoas entram por indicação. O professor vai entrar por indicação. E aí, cara, eu falei, cara, eu botei na minha cabeça, eu já dava aula no município, eu já dava aula em uma escola de inglês, mas, professor, tu quer mais, né? Eu falei, o que tá faltando? Eu já tô, né, sobrecarregado, por que não me sobrecarregar mais? Aí lá fui eu dar aula numa escola particular, porque eu botei na minha cabeça que seria uma boa ideia, e o salário era realmente um salário muito bom, muito acima da média, obviamente, né? Cara, eu abri o site de várias escolas, aí encontrei uma escola lá, eu falei, interessante. Procurei o e-mail da coordenadora, mandei um e-mail para ela falando, fulana, então, gostei muito do projeto político-pedagógico da escola, queria conhecer, queria fazer uma visita e tudo mais, mandei todo aquele papo, mandei um e-mail para ela, e é claro que ela entendeu qual que era a minha, né? Acho que ela falou, tá, beleza, pelo menos ele tá tentando de uma forma diferente. Mas ele tentou, exato. Jogou um currículo no meu colo, sabe? Não escreveu só um e-mail. Aí eu fui lá, bati maior papo com ela. Quando eu vi, ela não fez tour nenhum pela escola. Eu tava numa entrevista lá, e assim... Como você começa? Não, porque era justamente o que eu queria, né? Aí eu fui lá, falei com ela e tudo mais, a gente conversou. Não me chamou naquele momento, porque realmente não havia uma vaga e tal, mas no ano seguinte, alguma professora estava tendo alguma questão lá e tal, ela precisava de alguém, né, para assumir uma turma só. Não tinha ninguém, metade de ano letivo ali, né, meio complicado. E aí, quem que ela pensou? Diogo, já veio aqui, já falou comigo e tal, né? Me parece ser um bom profissional, com base no currículo e tudo mais, vou chamar. E aí foi como eu consegui uma vaga dentro de uma escola, e assim, uma escola extremamente fechada. Uma escola que
você realmente só entra por indicação. Essa que é a questão. E aí, é claro, existem exceções. Eu acabei sendo uma exceção pela minha cara de pau, né? Pela forma como eu abordei ali e tudo mais. Então, existe um mérito nisso? Existe. Às vezes, tinha um e-mail de alguém lá muito mais capacitado, né, do que eu. Porque existem pessoas mais capacitadas que a gente, né? Não é como se não existissem, existem. Essa pessoa fez esse movimento, essa pessoa se colocou dessa forma, se colocou à disposição de ir lá conversar e tal. Então, eu acho interessante que a gente esteja falando sobre isso aqui, porque a gente desmistifica isso o tempo todo lá no Fantástico Guia, e às vezes em público a gente não tem oportunidade de falar disso. E é uma verdade. Você precisa ser agradável, você precisa ser uma pessoa que sabe se relacionar. Existe mérito nisso. Ponto. Não, e você falou algo e eu concordo 100%. Existe muito mérito em ser cara de pau, cara. Isso é muito... E é uma coisa que a gente não... Nem todo mundo... Eu não tinha isso. As pessoas não sabem quanto tempo do meu dia eu gasto procurando e-mail de pessoas online, tipo, principalmente estrangeiro. É muito difícil. Tem uns que... Porque, igual, por exemplo, eu não sabia. Eu aprendi que, por exemplo, em alguns países... E-mail é uma coisa muito íntima. Então você não é igual a gente que, tipo... Ou, por exemplo, você mandar mensagem no Instagram em alguns lugares não é bem visto, sabe? As pessoas não gostam. Então você saber navegar nesses meios é difícil, é necessário, mas então tem que saber fazer, tem que saber dar aquela dancinha e tal. E, por exemplo, você que deu aula de inglês, eu acho que você vai estar mais familiarizado, e você que é tradutora, já, de que, por exemplo, coisas que são pequenas pra gente, talvez não são tão pequenas lá fora. Igual, por exemplo... Que aqui, quando eu mando mensagem para um brasileiro, eu falo, ei, Jana, tudo bem? Pô, vamos lá. Se Jana fosse estrangeira, ei, Miss Bianchi, tudo bem? Pô, tem que falar diferente. Até que eu tive confusão com data, com fuso horário, porque eles invertem as porra das datas, sabe? São coisas pequenas que a experiência... E às vezes, por exemplo, se você faz esse tipo de processo, de passar por essas etapas em comunhão, vai ter alguém que vai te falar, ei, fica ligado. Calma, não é assim. Então são coisas, pô, eu sei que eu já dei bolas fora. Eu já dei uns modos. Quem nunca, né? Quem nunca, exatamente. Quem nunca? Então, se alguém me perguntar, eu posso falar, então, quando for sua vez, não faz isso, porque eles não gostam. Enfim, mas é legal essa parada. E outra coisa que também eu acho que fica muito mais, assim, não mais suave, mas menos dolorida passar em comunhão, é a grande rejeição. Que é uma coisa que eu tive a oportunidade de presenciar no Fantástico Guia, no grupo de vocês. E eu acho o processo de trabalhar com a criação de coisas para o público, ou de trabalhar com arte no geral, né, é que você cria coisas que estão sempre sujeitas a críticas, avaliações e a validações, né, de certa forma ou não, daquilo que você está produzindo. E vem a questão de você ter que lidar com ou críticas negativas ou rejeições, que é um processo ruim pra cacete, independente das circunstâncias. Mas eu percebi, eu vi, acho que foi semana passada, retrasada, que eu vi no Fantástico Guia, as pessoas, cara, achei curioso, as pessoas comunicando, olha, não foi dessa vez, não foi dessa vez, e as outras pessoas falando e tudo mais, e aí eu acho que eu vi alguém falando, eu acho que é mais a pegada da revista, tenta outra revista, porque às vezes não é que seu trabalho não é bom, mas talvez não é aquilo que a revista tende a publicar, ou às vezes não é, tipo, uma coisa em particular que você pode abordar de forma diferente que vai mudar totalmente. Então, eu não lembro agora foi que autor que me falou isso, de que, tipo, basicamente ele mandou o mesmo pitch do livro pro mesmo lugar, só que mudando algumas coisas em particular que ele sabia que aquele lugar gostava. E aí foi aprovado. O primeiro foi rejeitado e depois foi aprovado, sabe, fazendo leves mudanças. Então, eu queria primeiro que vocês elaborassem sobre como vocês lidam, né, com aquele processo de rejeição, que eu acho que é uma coisa muito humana, e acho que é bacana que as pessoas que talvez estão começando saibam de vocês mais experientes como é vocês lidarem com a rejeição, e se já houve esse comparativo de como vocês lidavam com a rejeição fora de uma comunidade e como é agora dentro de uma comunidade. Nossa, eu acho que essa segunda parte... Pode falar primeiro, Dioguinho. Eu vou roubar a palavra aqui, porque rejeição é comigo mesmo, eu posso dizer. A gente teve... É comigo também. Não, mas eu e Jana tivemos trajetórias muito diferentes em relação a isso, né? Principalmente quando a gente começou a botar a cara lá fora, né? Começou a enviar material e tal. Eu envio material lá para fora desde 2020, 2019. Enfim, já tem mais de 5 anos fácil, né? E eu fui emplacar minha primeira publicação lá fora esse ano, né? Ainda não foi publicada, né? Mas eu vendi a história. Foi engraçado que eu vendi outra logo em seguida. Duas na mesma semana?
Foram 2 vendas na minha. São lugares diferentes, nada a ver. Tiraram o embargo agora? O que tá acontecendo aqui? O que tá rolando? Nada. De repente, mas eu passei muito tempo da minha vida ali frustrado com rejeição, assim, e frustrado no sentido de, pô, não vou escrever mais, não vale a pena, sofrendo realmente, sabe? Aquilo ali trazendo danos físicos ali, sabe? Eu sofrendo de saúde mesmo por conta disso, por não ter uma comunidade, tá? E aí, o Fantástico Guia, ele já é um orgulho para mim, né? E para Jana, com certeza, mas nesse ponto, em lidar com rejeição, é algo que eu vejo ser super saudável e necessário, porque a gente tem informação, a gente fala que a rejeição nunca é um reflexo da qualidade da sua escrita, né? Existem muitas variáveis aí que vão influenciar quando um editor está lendo uma obra, então depende do momento que aquela obra está sendo lida, depende da revista, depende da quantidade de histórias que já foram selecionadas para compor aquela edição, sobre o que eram aquelas histórias. São tantas coisas que podem ser levadas em consideração aí que, no fim das contas, você levar aquilo, né, para o pessoal achando que aquilo reflete a qualidade da sua escrita é um erro gigantesco. É furado. Então, eu passei por isso durante muito tempo. Havia uma questão ainda maior, né? Porque por eu ser professor de inglês ali, eu ficava me questionando. Eu falei, porra, mas será que tem alguma coisa errada com o meu inglês? Não é possível. Porque você tá escrevendo em outra língua, você não tá seguro. Você não tá 100% seguro. Você, de certa forma, tá sempre pensando 2 vezes no que você tá escrevendo. E a gente sabe da dificuldade disso. A gente sabe que escrevendo em português a gente já se questiona. Imagina quando você tá escrevendo numa outra língua, né? E eu tô falando sobre a perspectiva de alguém que é professor de inglês, que fala inglês todo dia, alguém que está em contato com alunos ali, ensinando pessoas há décadas. Então, eu tinha certeza, eu tenho certificado de Cambridge, eu tenho CPE em Cambridge, sabe? Tipo, C2, sabe? Eu tenho, e mesmo com essa certificação de Cambridge, eu ainda fico, porra, mas será que tá rolando alguma coisa com o meu inglês, sabe? Então, assim, não importa quantas validações você tenha, se você não está preparado para lidar com as rejeições, você vai sofrer. Então, quando a gente comunica isso para o pessoal lá no Fantástico Guia, a gente faz questão de oferecer à comunidade e se oferecer o que a gente tem de melhor, que é a nossa experiência, que é a única coisa que a gente tem a oferecer no fim das contas, né? A nossa experiência ali, a nossa trajetória e o quanto a gente já sofreu com rejeição. Existe um fator sorte? Existe. Não tem como negar. Existe um fator sorte envolvido também, sabe? Então, pode ser que você comece a mandar coisa lá para fora e publique em 1 ano, 2, 3, 5 anos. E aí isso significa que você não era um bom autor até que alguém resolveu olhar para aquela história e comprar ela? Não é assim que a matemática funciona, sabe? Não é esse o tipo de conexão que a gente quer estabelecer. Então, a gente bate muito em rejeição, porque a rejeição ela vem de todos os lugares. A gente está falando de escrita, mas a gente também pode pensar em rejeição quando a galera está colocando a cara no mercado editorial, pleiteando vaga de revisor, de tradutor e tal, e acaba não recebendo uma resposta no e-mail que mandou para uma editora, achando que está sendo rejeitado, e a gente fala, não, gente, de repente esse e-mail chegou para a editora no momento que a editora está soterrada de trabalho. E aí ela tem 500 e-mails para responder. Tem um e-mail seu lá que chegou pedindo um teste de tradução. O seu e-mail é a última prioridade. Infelizmente. É a última prioridade, porque tem um profissional do outro lado atarefado, tendo que lidar com 500 coisas. Então não é sobre você, não é porque não gostam de você, não é porque o seu trabalho não é bom. Existem formas e formas de se lidar com a rejeição. E lidar com a rejeição quando você tem informação é a melhor delas. E você só vai ter informação se você está em contato com outras pessoas e sabe o que é normal ou não dentro daquela prática. Sim. Eu inclusive ia bater mais nessa tecla mesmo, porque a gente oferece essa informação que eu acho essencial, que é dizer assim, olha, tem fatores e fatores, presta atenção nisso. Eu sei que na emoção a gente pensa, eu sou um lixo, ou meu Deus, não vou mais escrever. Mas assim, isso passa também, é uma emoção que passa, depois quando você vem assim, ter uma pessoa te falando, olha, eu estou falando por experiência própria, ou por dados que eu tenho de conversas, que isso
sabe? Não é assim, isso ajuda. E a comunidade também vem muito como um consolo, um conforto, assim, sabe? Então, muito de tipo, eu também fui rejeitada, poxa, que pena, mas vamos lá, vamos para a próxima, tal. Aí alguém já traz um outro edital, a pessoa ainda tá sofrendo aquele luto ali daquela rejeição, mas alguém fala, gente, final dessa semana tem um outro edital, vamos escrever para esse edital? Aí a pessoa tem que largar ali o luto, né, de lado e escrever uma coisa nova. Ou então a pessoa vai até às vezes brincadeira, sabe? Tipo, eu não acredito que eles rejeitaram. Vamos lá, bater no editor. A gente não apoia nenhum tipo de agressão que a editores, mas a gente, não, vamos sim, esses gringos não sabem de nada. Tem essa brincadeira que acaba gerando um consolo, acaba gerando um conforto, assim, também. E assim, quando a gente escreve, né, o Diogo até falou disso de certa forma, a gente procura uma aceitação e a gente acho que talvez acondicionado assim a procurar essa aceitação no que a gente chama de, em inglês, gatekeepers, né? Que são essas pessoas que vão, não, eu vou te publicar. Se você não passar por mim, você não vai publicar na minha revista. Mas uma aceitação que é uma aceitação que as pessoas subestimam muito é a aceitação dos seus colegas escritores, dos seus colegas leitores, assim, sabe? Então, às vezes, assim, a gente responder um exercício do grupo de escrita falando, a gente gostou muito disso, fez o dia da pessoa, sabe? A gente vai publicar aquilo? A gente é um gatekeeper? A gente não é um gatekeeper, a gente não vai permitir aquilo, não vai ter nenhum resultado, digamos assim, palpável, mas a gente tá falando, a gente gostou muito, ou a gente tá falando, você pode fazer melhor. A gente já leu outras coisas suas, pode fazer melhor. Então a gente tem essa sinceridade também, né? Embora seja uma coisa muito sensível. E aí a mesma coisa, os colegas da comunidade. A galera vai ler e vai falar, caralho, tipo, ontem até a gente tava numa live. E aí a Jéssica, né, uma dos membros lá, ela falou, porque eu tô com uma ideia que é assim assado, a gente leu a sinopse. Aí o pessoal no chat, meu Deus, eu já quero essa história agora. Nossa, até parei aqui pra prestar atenção, meu Deus, que boa ideia. Com certeza, se ela não tava empolgada, ela saiu empolgada pra escrever essa história, entendeu? E se essa história bater numa revista e for rejeitada, ela já vai ter tido um retorno legal da comunidade, entendeu? Então, acho que é muito isso, assim, qualquer coisa acompanhada, você, de certa forma, tem essa leveza de você poder compartilhar ou o fardo dessa dificuldade, ou também, falando, né, do contrário da rejeição, quando a gente tem as aceitações, é uma grande festa coletiva, e as pessoas ficam realmente felizes pelo Fantástico Guia, assim, sabe? Pelaquela pessoa, óbvio, ela teve ali o mérito dela, tudo mais, como a gente sempre reforça, mas todo mundo tá ali, que legal, uma pessoa do Fantástico Guia conseguiu, sabe? Até valeu, assim, a minha rejeição fica menos importante, sabe? Bom, hoje eu fiz algo diferente. Eu fiz menos perguntas, essa foi oficialmente a minha última pergunta, mas tem um motivo muito importante para isso. Vocês bateram um recorde de perguntas lá no Instagram. muito recado, muita pergunta. E eu falei, cara, eu preciso parar antes, porque eu acho que as pessoas estavam tão animadas que eu falei, eu preciso ler todas, porque se eu não conseguir ler todas, acho que alguém vai ficar chateado. Então, e fora, assim, por exemplo, e tem pessoas, assim, ó, aqui, eu peguei o celular porque eu não ia ter condições de anotar isso tudo, mas, por exemplo, tem pessoas, igual aqui, ó, eu acho que é a Vitória, é Vicky Stardust, o nome dela. Mandou 3, né, recados pra você, então, em respeito a ela, o esforço que ela teve, eu vou ler todos eles. Enfim, tem vários aqui, né? Então vamos começar agora pela etapa final. Normalmente o nosso final de entrevista é diferente, como a Jana já passou. Diogo, que eu espero que no futuro venha novamente também, que passe pela sabatina. Exatamente. Então, hoje vamos substituir a sabatina para este novo formato, para nos dedicar aos recados que vocês receberam. Vamos lá. A Vitória, Vicky Stardust, fala: Jana e Diogo, ter vocês de guia é um dos maiores presentes de 2025. Vocês são maravilhosos, coraçãozinho. Depois, ela também manda: como foi a transição da ideia do Fantástico Guia para fazê-lo de fato? Tá. Eu acho que assim, vamos lá, eu vou falar, e é bem rápido, porque assim, eu sou uma pessoa projeteira serial, mas eu sou uma pessoa que second guess em inglês, é muito difícil esse termo em português, mas que eu tenho muitas dúvidas sobre Isso, eu tenho muitas dúvidas sobre a minha própria capacidade e tudo mais. Já o Diogo é o famoso, cara, vamos do jeito que tá mesmo e foda-se, se der errado, deu, se a gente quebra a câmera, a gente quebra.
Então, basicamente, Fantástico Guia foi... O Diogo falou a ideia, a gente discutiu essa ideia, expandiu ela no que seria o comecinho do Fantástico Guia, e aí eu falei, maravilhoso, agora vamos estudar, vamos aqui ali. Não, a gente vai começar sábado. Aí eu, o quê? Aí eu, você tá louco? Ele, não, vamos começar. E assim, vem sendo assim, sempre. O Diogo fala, cara, tive uma ideia muito boa, é isso, isso, isso. Eu, caralho, nossa, boa, ideia aço. Então, semana que vem a gente começa, eu, quê? E aí, tipo, socorro Deus, sabe? Mas isso, assim, é muito bom, porque, claro, de uma forma muito responsável, não é? A gente não faz nada a moda caralho, assim. A gente faz, né? A gente reflete. Não, eu acho que é isso, dá pra você interpretar essa moda caralho aí de várias formas, né? Mas, assim, a gente tem muito essa liberdade de dizer, assim, é até o fato da gente não ter os gatekeepers, né? Nós somos nossas próprias gatekeepers, a gente sabe que se der errado a gente para de fazer e dane-se, sabe? Claro, a gente tem uma responsabilidade muito grande com as pessoas que pagam, né? Então a gente, já falei isso, assim, a gente tem encontro no Natal, no Ano Novo, no feriado, a gente nunca precisou, sei lá, às vezes assim, eu tava viajando, o Diogo deu aula, o Diogo tava viajando, eu dei aula, a gente sempre consegue achar um meio termo ali, então a gente não fala, hoje não vai ter encontro, tá, gente? Porque não deu certo, né? Assim que funciona. Mas a gente tem muito essa liberdade de fazer isso. Então a gente. Foi assim que saiu do papel. Foi tipo, vamos. Aí eu falei, vamos, daqui um tempo. Ele, não, agora. Aí eu, ok, né? Então, beleza. Eu vou então pulando aqui, vou já para a próxima, e essa Diogo responde pra gente então. A não ser que ele não saiba. Quando sai essa Vitória também, tá? Que perguntou. Quando sai a edição hot da revista que vocês editam? Foguinho, tem um emoji de foguinho. Foguinho, amém. Tá, primeiro a gente tem que soltar a edição tradicional da revista Cascártica. Por quê? Porque ela é uma revista que funciona, é até bom que a gente tenha um tempinho aqui para falar dela, mas ela funciona numa pegada diferente das outras revistas literárias que a gente tem por aí. A gente fala até no mercado anglófono, né? Por quê? Porque ela é uma revista que ela tem uma ênfase pedagógica. E o que isso quer dizer? A gente utiliza a revista Cascártica ali para que todos os tradutores, revisores, autores ali do Fantástico Guia tenham a oportunidade de contribuir para a revista e aprender enquanto a revista está sendo desenvolvida, né? A edição da revista. Então, a gente ainda não lançou a primeira edição. Por quê? Porque a gente está ainda... Espera a galera fazer a edição do conto, depois volta, a gente discute aquilo no encontro, e é um encontro mensal, porque a gente faz esse encontro no que a gente chama do nosso clube, no CLET, que é o nosso clube de leitura, edição e traição. Então, a gente tem esse encontro mensal ali, então acaba demorando um pouco mais do que uma revista demoraria, assim, de forma geral. Se a gente fosse lá e fizesse o trabalho, ia demorar... Ia sair muito mais rápido. 3 vezes menos. Mas a gente tá dando esse tempo para ensinar para a galera, não ensinar, né? Mas para compartilhar com a galera como funciona. Ó, é assim que faz. Faz aí, vamos ver. Ah, ficou legal. Aí a gente vai fazendo isso. E aí a Hot, a partir do momento que a gente iniciar os trabalhos, as coisas vão ser mais rápidas, porque a gente já tá fazendo as preliminares, sabe qual é? Então, assim, como a gente já tá nas preliminares, a gente acha que vai sair mais rápido. Mas vamos lá. Vai ser logo. A preliminar é importante. Beleza. Aqui eu vou fazer diferente, porque a Gabi... Acho que a Gabi, Deve ser a Gabi. Gabi Biba com H no final. Ela fala o seguinte, ela pede dicas de world building, com 2 mãozinhas assim. Eu vou pedir para cada um de vocês dar uma dica pra gente. Tá. Eu vou dar uma dica de world building para mim, que é observar o mundo. Então, assim, se o mundo tem um aspecto econômico importante, se uma nação precisa de um carro-chefe para ela se manter, é interessante que no seu world building exista isso também. Então, tem essa nação linda aqui. O que ela faz? Nada, ela é linda, ela está aqui nessa montanha sendo maravilhosa. Tá, mas ela o quê? Ela tem minério, ela tem... Sabe? Ou então, mesma coisa no espaço. Tem essa estação espacial aqui. Beleza, mas por que ela existe? Não, porque as pessoas não quiseram ir pra lá. Não, por quê, né? Então, acho que observar o mundo. Observar o mundo não serve só para world building na escrita, mas eu acho que é uma boa dica para world building. Bom, já que a Jana foi para uma coisa mais macro, eu vou para uma coisa mais micro. Boa. Olha ao seu redor, olha para o seu quarto. Porque a gente começa de dentro para fora. Né? As coisas vêm de dentro para fora. Então, em vez de você seguir o caminho que a Jana acabou de sugerir, que é um caminho super válido também, faça o caminho contrário. Olhe
para onde está a sua personagem, olhe para quem ela é, olhe para o lugar que ela ocupa, né? Qual é o arredor dela, o que é aquela atmosfera ali, e aí você vai expandindo, né? Então, acho que são dicas complementares aí. Legal. A Gé Trombini, ela mandou 2 perguntas. Jéssica. Não, vai falando que a gente... Não, a gente traduz. Vocês vão traduzindo pra mim, porque eu realmente... A gente traduz pra você, vai lá. Caso foi no... Miojo, sei lá... Que miojo, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, às vezes eu vou ler o que tá aqui. Mas sim, aí, se vocês ver. conhecerem, vocês passam pra mim mesmo. Vamos lá. A primeira pergunta dela. O que vocês recomendam para quem quer começar a trabalhar no mercado editorial? Tá, eu acho que a primeira coisa é conhecer e se cercar de pessoas que já trabalham no mercado editorial. E aí entra naquilo que a gente já falou do interesse pelas pessoas. Então, em resumo, bem resumido, siga as pessoas que você sabe que trabalham no mercado, que você admira, que você gostaria enfim, ter um contato algum dia, independente de você acionar essa pessoa ou não. E como que eu vou saber isso? Pega um livro, abre o livro, vê quem traduziu aquele livro, vê quem escreveu aquela história, vê quem editou, vê a lista entra no LinkedIn e vê quem trabalha numa determinada editora. Então, se cerque dessas pessoas e comece a interagir com essas pessoas com interesse. Acho que é a principal forma. E aí, você vai, claro, existe toda uma, como a gente mesmo falou aqui, né, uma etiqueta de como abordar essas pessoas, tudo mais. A gente fala muito sobre isso no grupo de vivências editoriais, tá? Mas, assim, vai haver um momento, uma abertura para você poder pedir um teste de tradução ou pedir participar de um processo seletivo, mas o primeiro passo é se cercar dessas pessoas, de preferência, assim, redes sociais é o que a gente tem mais à mão, se você puder ir a eventos para conhecer a galera, muito legal, mas hoje em dia, rede social e internet aí já supre bastante essa necessidade. Para complementar, eu diria para você viver o mercado editorial. Trabalhar no mercado editorial só não basta se você quiser realmente ir além. Você tem que viver aquilo ali, você tem que estabelecer laços, você tem que criar vínculos com pessoas. Pessoas são parte do mercado editorial. O mercado editorial é uma entidade. Existem pessoas que compõem essa entidade. Então, viva e conviva com essas pessoas. Ela também perguntou o que fazer para ser percebido como escritor, além de escrever. Essa eu achei muito... Interessante essa aí, interessante. Pesada. Eu acho que hoje vai acabar inevitavelmente passando por rede social, mas não é uma necessidade, tá? E aí, de novo, a gente tem que pensar um pouco em quem você quer que perceba você como um escritor também, entendeu? Então, assim, se você quer que o grande público te veja como uma pessoa que escreve, muito provavelmente você vai ter que ir pra rede social, você vai ter que se expor, e não só na rede social. A gente estava falando recentemente aí de alguns eventos gringos que aceitam que pessoas que não necessariamente têm uma vastíssima experiência no mercado participem das mesas. São muitas mesas ali menores, e aí se você tem uma experiência para compartilhar, bota a cara a tapa, vai lá, participa daquele evento. Se é um evento presencial, aqui no Brasil, por exemplo, que não tem tanta abertura assim para você participar das mesas, dê a cara a tapa, vá participar, vai assistir, vai ver qual é que é, e converse com as pessoas e se apresente como escritor e esteja presente. Eu acho que quando a gente fala de rede social, é porque uma das únicas formas de você estar presente para pessoas que não estão no mesmo espaço físico que você, é aparecendo nas redes sociais, né? Mas você pode estar presente de outras formas também. Você pode chamar newsletter, por exemplo. É uma forma de você estar presente sem necessariamente estar numa rede social de formato convencional, como um Twitter, um Blue Sky, um Instagram da vida, mas você está aos poucos alcançando aquelas 100 pessoas que primeiro se inscrevem, depois 150, 200, 300, que seja 100, sempre aquelas 100 pessoas, você está se colocando nessa posição, né? Para você ser percebido como escritor, você tem que andar como editor, comer como um editor, cheirar como um editor, como escritor, cheirar como um escritor, enfim, tudo que está relacionado a ser um escritor, você tem que exalar, é isso. Então, não tem outra dica, escreva e viva a sua escrita. Você podia lançar uma linha de perfume, escritor. Cheire como escritor, áudio escritor. Dependendo de quantas horas podia ser passo escrevendo, talvez. Já bem cheirinho. Bom, o Rafael Juque, aqui, obrigado, Rafa, pela ajuda que você me deu, tá? Não sabia nem que você era Rafael, achei que seu nome era Ju. Ouve, né? A gente já chama de Juque só também. Juque, eu chamei ele de Juque também. Ele mandou um recado, falou, amo vocês, obrigado por tudo. Juque, você é um...
Outro recado, e aqui esse é um recado que eu considero ilustre, porque eu sou muito fã dessa pessoa. Ela já esteve aqui no Papo Mutante. É a Kali de Los Santos. Ela mandou. Ai, que querida! Mandar um abraço para esses lindos. Kali. Nossa, ela é muito legal. É muito legal. A gente nem tem tanto contato com a Kylie quanto a gente gostaria de ter. Exato. A gente publicou, né, Publicou. uma flash fiction dela e tudo. Aham. Mas a Kylie é super querida, nossa, ela Acho que queridíssima. saiu na Strange Horizons. A gente publicou. A Kali, quem não leu ainda, tá dando mole. Leiam Dado Selvagem dela. Dado Selvagem, uhum. Foi a minha melhor leitura de fantasia do ano passado. E ela é uma pessoa extremamente acessível, muito. Ela é queridíssima. E eu devo muito a ela também. Obrigado, Carlos, também pelo recado. Querida. Aqui, porra, aí vocês vão ter que se esforçar pra ver. Porque tá escrito ra.rock. R-O-C-H. Ah, é o Raul. É o Raul. Ah, tá bom, beleza. É o Raul? É o Raul Rocha. É o Rock. Ele tá, assim, o negócio do Instagram dele é um negócio branco com as. Isso, é o Raul. É o Raul. É ele mesmo. Tá bom. Obrigado, tá? Ele. Interessante. Como vocês visualizam o futuro do Fantástico Guia? Olha, pergunta legal. Não. O Fantástico Guia... Não é legal. Olha só. Se liga. Fantástico Guia é presente. Você tá falando com duas pessoas ansiosas, tá ligado? É verdade. Não vai perguntar isso pra Não, mas eu acho que dá pra dizer... Não, mas eu acho que a gente não precisa fazer previsões de números, de objetivos. Mas eu acho que dá pra gente dizer que a gente quer continuar com esse caráter de comunidade, independente do que aconteça. Eu acho que a gente não quer perder essa essência. Só isso. Você quer o quê? Só Fantástico Guia na minha vida. Isso. Basta, assim. Mas o Raul, aliás, chegou semana passada, literalmente. Exato. Ele tá mega ativo, a gente tá... Já chegou no ritmo ragatanga, já. Já chegou mesmo. Sucesso. Do jeito que a gente quer. Raul, obrigado pelo recado, tá? Pela pergunta, desculpa. Agora, Thali Carneiro. Eu não sei se Thalissa. É a Thalissa. Acho que é a Thalissa. Interessante ali. Qual foi o momento mais desafiador da carreira e qual o momento, projeto de maior orgulho? Acho que do Fantástico Guia como um todo, talvez. Isso é interessante. Eu acho que do Fantástico... eu acho que do maior desafio, eu não sei se... Eu acho que pode dizer que foi o maior desafio. Assim, começar foi o maior desafio, obviamente, né? Mas eu acho que teve um momento muito icônico ali, que foi quando a gente deu nosso primeiro curso na Clarion Oeste, né? Que foi a gente teve que se preparar, foi o primeiro curso que a gente deu em inglês também, né? Porque ele era para pessoas do mundo todo, não só brasileiras. Então eu acho que foi um desafio muito legal, assim. Foi uma coisa que foi um marco, assim, eu acho, de certa forma, né? E assim, a gente ainda quer que haja desdobramentos disso, mas acho que foi um marco legal. E maior orgulho? Bom. Não, mas pera, eu vou discordar de você. Você vai discordar? Então tá. Claro. Discorda aí. Não foi o maior desafio. Não, o maior desafio é sempre o agora, tá ligado? Então, assim, pra gente... Filósofo. Não, mas saindo da filosofia, eu só indo pra um lado mais prático. O maior desafio pra gente agora é se sustentar pelo Fantástico Guia. É fazer com que o Fantástico Guia realmente pague todas as contas da casa para que a gente possa se dedicar à escrita e ao Fantástico Guia. Então, a gente quer manter aí esse desafio, e esse é o maior desafio, com certeza, assim, porque não é algo fácil. O Fantástico Guia pagou o aluguel pela primeira vez no mês passado, ou retrasado, se não me engano. Foi retrasado. Não, retrasado. O aluguel foi pago, e aluguel no Rio não é barato. Então, assim... conseguimos, e é um desafio, é realmente o maior desafio que a gente está enfrentando, eu não tenho dúvida disso. É claro que a gente teve aí inúmeros desafios no decorrer dessa jornada, mas eu acho que o desafio presente é sempre o maior. Sim, e, cara, o maior orgulho é essa galera. A gente sabe o nome de todo mundo, você tá vendo. A gente sabe o nome de todo mundo, a gente conhece todo mundo. Esse é o maior orgulho, a gente conhecer cada um deles, e a gente tá na trajetória de cada um deles, e eles na nossa, assim. Não tem orgulho maior que esse. Não, quando o pessoal fala do Fantástico, eu sou do Fantástico Guia, a gente sempre o Juco botou no Instagram já. Não, e lembra do Ricardo, que o Ricardo ele participava de uma atividade mensal, super querido, e ele botou na bio dele que ele publicou na gringa. E eu lembro que a gente foi, nossa, caraca, que foda, ele botou na bio e tal, né? A gente coloca, mas a gente não esperava que ele, que era uma pessoa que super estava ativa ali, mas menos ali, não participa dos grupos semanais, né? Ele botou lá e a gente ficou tipo, poxa. Muito legal, muito importante. Então, dialogando com isso, a Thali também mandou um recado, né? Thali Carneiro.
Ela falou: vocês são incríveis e fazem muito pelos profissionais iniciantes do mercado. E Ah. eu concordo com ela, parabéns aí. Thalia é muito querida. Estamos com saudades da Thalia, por sinal. Sim. Também sumidinha. Então, Volte. Vini Camargo, ele. Vini, Isso. Ele mandou uma pergunta. Ele fala: queridos, qual foi a última coisa inesperada que inspirou vocês pra caramba nesse. Olha. peraí, só um minutinho, porque... Deu uma caída no som. Não, agora voltou. Voltou, então. Agora Mas- melhorou. Eu vou falar de novo, então. Ele fala: Bom, queridos, qual foi a última coisa inesperada que inspirou vocês pra caramba na escrita? gostei. Acho que. Deixa eu pensar. Uma coisa que me inspirou bastante foi minha aranhinha. Minha aranhazinha papa-mosca que apareceu aqui na minha mesa. E ela ficou uma boa temporada aqui vivendo na minha mesa. Aí depois eu encontrei ela morta, por razões naturais, eu acho. Eu fiquei muito triste com a minha aranha. Aliás, o Diogo. Aí depois o Diogo me presenteou com essa aranha, porque a gente tá na vibe da É. Ele falou, aí a minha aranha fica aqui na minha mesa, mas que eu lembro que, assim, tem toda uma simbologia da aranha pra mim, com criatividade e tudo mais, e eu fiquei tipo, olha, queria escrever sobre coisas aí, né? Minha aranhazinha, acho que foi um bom... Eu acho que pra mim a última coisa inesperada surgiu em aula. O pessoal tava conversando alguma coisa sobre escrita e tal, não sei o que. Eu falei, putz, eu vou escrever sobre isso, eu preciso escrever uma história sobre isso. Ah, verdade, lembrei que foi. E Você aí, eu lembro Tá. qual é. Você quer que eu conte aqui? Não, acho que foi um comentário que alguém fez. Assim, Alguém fez um comentário e de eu falei, cara, vou matemática. escrever uma história sobre isso, Verdade. isso e isso. Então, Verdade. isso... Porque geralmente a minha escrita é guiada por coisas minhas, assim, coisas que eu tô lidando ou tive que lidar e tal. Mas isso foi bem inesperado, porque não era uma questão e surgiu. Bom, mais um motivo pra participar, quem não participa, tá? Criatividade, Assim, inspiração. assim, ó, no início, esse recado eu achei que era ódio, mas no final não é ódio, não. O Alan Miguel, Tá, o Miguel Dracu. ele fala o seguinte, ele fala: Jana me deu meu primeiro sim remunerado e Diogo, me deu um não de muito aprendizado. Amo vocês. Que Lindo, muito bonitinho. lindo. Muito lindo. O Miguel tá com a gente há muito Queridaço. tempo, né? Ó, eu não. Peraí, esse quem mandou foi Alan Miguel 1 e depois Miguel Dracu mandou também. É ele mesmo. Esses são os dois É ele perfis. mesmo nos dois. Pô, Nos dois. Caralho. Ele também então manda: lindos e queridos, quero saber a série de TV favorita de cada um. Ah, que Olha, Miguel que é um buffer, ele é uma buffer. Eu vou falar porque, assim, favorito muda, tem muitas coisas. Eu nem vou tocar nos infantis, porque aí vocês já sabem, o Chico já sabe que é o Castelo Atimum. Tem aqui a minha tatuagem do mal aqui. Mas, tirando o Castelo Atimum, eu acho que eu diria que uma das séries que mais me inspirou, inclusive pro meu livro que vai sair ano que vem, é The Expanse. Então, eu gostei muito da série do The Expanse que saiu no Prime, né? Eu assisti no Prime, mas saiu em outro lugar antes, depois foi pro Prime. Então, The Expanse. Não sei dizer que talvez seja a minha favorita da minha vida, mas é uma série que eu guardo muito no meu coração. eu acho que eu iria pelo lado do The Office. Pra Verdade. mim, não tem como. E assim, Diogo The Office. claro, é muito injusto eu responder isso, porque tem séries que eu amo e tal, eu levo no coração. Mas toda a questão de roteiro, timing, tem muita coisa de escrita ali para ser tirada. A gente já fez umas 2 ou 3 aulas com base em questões relacionadas ali do The Office, construção de personagem. Então, para a galera que escreve e gosta, eu gosto muito de comédia de forma geral, né? E eu acredito que a comédia e drama caminham ali lado a lado, sabe? Então você vê, por exemplo, a evolução do Michael como personagem. Nossa, eu chorei em vários episódios. Real, assim, nossa. Não, e uma figura desprezível, mas que... Cara, não. Tem seu carisma. Encantadora. Eles fazem você gostar de Dwight em alguns momentos, de o cara escroto, que eles são... É um grande escroto. Cara, ele tem parente na de alguma forma... Pô, quando ele termina com a Angela, tipo, naquele episódio que eles vão dormir lá no sítio dele, eu falei, cara, eu fiquei com dó. E outro, eu falei, caralho, ele é tão cuzão, mas ele desperta uma compaixão. Como que pode, né? Eu acho que esse é um dos trunfos.
do The Office. Essa humanidade, mesmo em pessoas. É você saber que pessoas são plurais. Assim. São pessoas, né? São plurais. Eu não podia ter falado The Office, cara, porque assim, eu assisti muito a série e a minha noiva vive falando, porque ela fica com raiva. Porque assim, de novo você tá assistindo isso? Eu assisto. Eu intercalo. Reassiste. Eu intercalo entre The Office e Community, que eu gosto muito de Community também. Então, é só que Community agora saiu das plataformas de streaming, então eu fico triste. Mas eu assisto. O Diogo é The Office e Friends. Então, já assisti muito Friends. Eu já passei na parte do Friends. Eu tenho um lugar no coração, mas já... Mesma coisa, eu superei Friends porque, assim, já assisti muito. E eu acho que tem outras séries de humor que eu acho que hoje me mostram que melhorou, assim. O Friends é muito bom. Mas, de fato, tem coisas que são... acho que a questão de The Office que a gente sabe hoje de backstage é que grande parte das pessoas que estavam lá, inclusive os atores, eram roteiristas também. Isso é muito foda na série. Sim. E, por exemplo, que o Jimmy é apresentado como protagonista, mas se você parar pra pensar, Jimmy é cuzão pra caralho às vezes. De graça, tá ligado? Então, assim, a série é muito boa. Eu queria falar mais. Demais. Mas não vou falar mais, porque senão eu vou ficar falando. Mais uma coisa que... Isso encerra a nossa fase de comentários. Foram, acho que 15, 14 comentários. Foi quase 1 hora de perguntas de comentários. E, bom, pra encerrar, eu primeiro gostaria de deixar, assim, falar pra vocês, primeiro falar que o trabalho de vocês é muito foda, eu fico muito feliz. Eu já conheci o trabalho da Jana de antes, eu já admirava. E ter entrado em contato com o Fantástico Guia, pra mim, foi muito foda, porque eu acho que, assim, eu comentei isso com a Jana quando eu comecei a falar do meu interesse em querer escrever. Eu quero principalmente ser bom naquilo que eu faço hoje, que é falar de livros. É isso, meu objetivo hoje, eu não que a falar de livros, tem várias formas de fazer isso, mas eu quero falar do que tá escrito mesmo. E meu interesse em querer escrever, aprender a escrever, é isso, primariamente. Se eu puder escrever coisas que as outras pessoas queiram ler, legal, mas eu quero escrever porque eu quero falar daquilo que as pessoas escrevem. Então, ter esse insight dentro da comunidade de vocês, ver vocês falando, vendo vocês discutindo sobre esses temas, é muito legal. E a forma, e acho que ficou muito claro, não só pelas pessoas que eu entrei em contato, mas depois que mandaram recados, que eu acho que vocês estão acertando muito, porque as pessoas gostam mesmo do que vocês fazem. Eu recebi muito das pessoas que eu fui conversar, né, do Juque, né, da Elise e tudo mais. Acho que a palavra que mais ficou forte e que estava em comum em todos realmente comunhão, é a alegria de fazer parte de algo. E isso é muito foda. Teve pessoas que falaram, hoje eu nem escrevo tanto, mas eu gosto de estar lá, eu me sinto bem lá. Então isso é único, cara, é muito difícil de fazer. Então, parabéns pelo que vocês estão fazendo. E a minha intenção, na verdade, de chamar vocês é porque eu preciso hoje que mais pessoas conheçam o que vocês fazem. Porque vocês falaram realmente, e me incomoda muito esses cursos, se publica em 3 meses, sabe? Isso é baixaria, sabe? Isso aí, pra mim, é imoral o que fazem nesse sentido. Você, Diogo, você falou muito bem disso, de que é querer lucrar com a insegurança alheia. Isso é sacanagem. E você tem um espaço que não exerce nenhum tipo de pressão de ser publicado, mas sim de fica bem enquanto você faz algo que você gosta de estar fazendo. Isso é muito raro, cara. Vocês estão mandando muito bem. Então, eu queria muito que as pessoas entendessem essas visões que vocês defendem dentro do Fantástico Guia e que vocês tivessem que meu espaço serviço para que vocês estivessem falando disso também. Então, obrigado por ter aceitado participar, obrigado do fundo do meu coração. Espero de verdade que vocês, e na verdade todas as pessoas que fazem parte do Fantástico Guia, quando quiserem qualquer coisa do Mutante Literário, ele tá mega à disposição de todos os seus alunos, não sei nem aluno a palavra correta, que acho que não é, mas e de vocês, que sabem que o Mutante Literário tá sempre à disposição de todos vocês. E para finalizar, eu gostaria que vocês dois falassem algo para as pessoas, se despedissem, falassem dos projetos, do que vocês estão querendo e das inspirações de vocês também. Eu queria agradecer o convite, Chico. Foi muito legal o primeiro papo que eu tive com você, foi incrível. Falei para várias pessoas, tal. Depois o Renan te gravou com você, ele veio falar comigo, vou gravar com o Chico. Eu falei, nossa, foi muito legal o papo com ele e tal. Eu queria agradecer. A gente adora falar do Fantástico Guia, é muito raro a gente ter um espaço para falar do Fantástico Guia, né? A gente fala quando a gente está falando sobre outros assuntos, né? Devo ter mencionado o Fantástico Guia quando eu falei com você na sua conversa e tudo mais. Então, eu queria agradecer e queria dizer pro pessoal que a jornada não precisa ser solitária. Vou bater nessa tecla porque eu acho que ela resume muito bem
o que o Fantástico Guia é, o que nós estamos aqui para fazer, qual que é a nossa proposta. Sobre o que a gente faz, as nossas atividades, eu acho que as pessoas podem entrar no nosso site, que é fantasticoguia.com.br, e mandar um WhatsApp pra gente, porque geralmente o que a gente faz a gente atende pessoa a pessoa, que chega pelo Google, que chega pelo site, que chega pelo e-mail. Vocês podem mandar um e-mail também, fantasticoguia@gmail.com. A gente pede o telefone da pessoa, a gente manda áudio, a gente explica, a gente convida para participar de alguns encontros gratuitamente, se ela quiser entender o que é, se ela quiser ver como é que funciona. E aí, assim, tanta coisa acontecendo, coisas tão diferentes, que às vezes chamar a pessoa para participar e ver qual é, e ver do que ela curte fazer é mais negócio, assim. Então, é isso, tá todo mundo convidado aí a participar do Fantástico Guia, saber como é que a gente funciona e tudo mais. Exato. Bom, eu só queria agradecer, Chico. Acho que a Jana já falou. Acho que a única coisa que a Jana não falou foi do canal do YouTube, que a gente tá lá no YouTube também, né? Então vale a pena dar uma olhada. Inclusive, tem os nossos vídeos sobre o Submission Grinder, que você falou. Então tem vídeo lá sobre isso, tem a gente dando aulão aberto também, tem o nosso encontro agora, toda quarta-feira, aliás, hoje tem, né? A gente tá gravando, não sei se vai sair hoje, né? Mas é isso. Quarta-feira a gente tá se encontrando lá no YouTube para seguir nossa jornada com o pessoal, mas eu queria só te agradecer mesmo. E encontrar o Articuno. Encontrar o Articuno, exatamente. Quem não entendeu pode assistir o primeiro capítulo da jornada lá, dos amigos de jornada. Mas eu queria realmente te agradecer porque, é o que eu te falei, né? A gente deu essa virada na chave, assim, de levar algumas coisas que batiam muito forte pra gente na escrita pra vida mesmo, né? Coisas ali, eu mencionei a questão do Hess e tudo mais. E tem essa coisa também que sempre foi muito dita para mim, que é esteja no presente. E estar no presente não é tão fácil quanto se parece, sabe? Então, estive aqui agora, a gente parou 2 horas para falar com você e foi um prazer imenso. Você é uma pessoa mega agradável, a gente falou de meritocracia e em relação a ser agradável e tal, você e você sabe disso. Mesmo. Acho que você não precisa de nenhum outro feedback além disso, mas eu acho sempre bom a gente ressaltar o quanto é bom estar aqui, sabe? Estar nesse momento, compartilhando isso com você e tal. Só tenho a te agradecer mesmo. Obrigadão. Bom, gente, muito obrigado novamente. Para quem escutou até agora, até esse final, esse momento aí, mais abraço coletivo por ter acompanhado até o final. Até a próxima e um grande abraço.